Alô, alô, muito boa noite, estamos chegando, este é o Mesa Redonda Futebol Debate, Campeonato Brasileiro a todo vapor, os paulistas, ou pelo menos 2 paulistas na parte alta da tabela, vamos falar muito hoje desse Campeonato Brasileiro. Claro, destaque, enfoque total no clássico lá na Vila Belmiro, empate entre Corinthians 1, Santos também 1, Santos 1, Corinthians 1, a expectativa para a convocação de amanhã de Carlo Ancelotti para os 2 amistosos da seleção brasileira contra Croácia e França. Será que o Neymar vai ser convocado? Enfim, vamos discutir muito sobre todos esses assuntos aqui no Mesa Redonda. E tem, claro, também Palmeiras e Mirassol. A Marina Buffon daqui a pouco vem com informações da vitória do Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras não terminou a rodada ainda. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o Mirassol por 1-0 com gol de Flaco Lopes. E tem ainda este São Paulo que está sendo uma das sensações até aqui, até antes dessa rodada no Campeonato Brasileiro. Tem convidado mais que especial, tem enquete, tem muita coisa no Mesa para você. Então vem chegando com a gente, vem chegando, prometemos que vamos fazer um programa bem legal, como fazemos todo domingo para você. Segura aí que a gente volta já. Viu só? Não falei que era rapidinho, estamos de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. E antes de dar boa noite para a nossa bancada e a gente literalmente, nós colocarmos a bola para rolar, vamos aqui com a enquete de hoje. Você responde lá no nosso site. Neymar merece ser convocado para a seleção brasileira? Sim ou não? Você responde no site gazetesportiva.com. Portanto, Neymar merece a convocação para a seleção brasileira? Nós vamos discutir muito isso aqui, mas já queremos a sua opinião. Antes de falarmos sobre esta convocação do possível ou não do Neymar, que vai acontecer amanhã para os 2 próximos amistosos da seleção brasileira, boa noite, Paulo Sérgio, com cara de poucos amigos, o Corinthians não vence há 5 jogos, Paulo. Boa noite, sem chance de sorriso hoje, ou não? Boa noite, Paulinho. Não. Boa noite, Garrafa, todos na mesa, você de casa aí, que jogo horrível, hein? Que jogo horrível, jogo feio. Segundo jogo consecutivo que o Corinthians não consegue criar, não consegue fazer um jogo bonito. Com o Santos com 8 jogadores, 9 jogadores. 8 jogadores, porque o Neymar não corria mais. O Neymar já não corria mais. 5 minutos, não consegue fazer um gol. O Pedro Raul entrou, não tocou na bola. Atrapalhou o Mendes na falta. Não tocou na bola. O Corintianada se rebelou. Calma, é só boa noite. O Corintianada se rebelando aqui no Mesa. Não quer que eu continue? Não, segura a emoção. Vocês perceberam que o Paulo Sérgio não tá para brincadeira, já borrifaram o Paulo Sérgio. Então, de imediato, para ele. Boa noite por quê, Chico Lang? Esse Corinthians há 5 jogos sem vencer. Boa noite, Chicão. Olha, não tem boa noite, né? Não tem boa noite porque o jogo foi muito ruim, o Paulo tem razão. O jogo foi ruim, o Corinthians precisava vencer, né? Perdeu do Curitiba em casa, não podia perder esses pontos na Vila, tinha que ganhar do Santos, tinha tudo para ganhar, o Mendes fez um golaço, mas acabou o Corinthians pecando pela falta do Yuri Alberto de novo. Falta ataque no Corinthians. Boa, Chico. Falta ataque no Corinthians. O Corinthians tem dependência para Yuri Alberto. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. E o Dorival Júnior, inclusive, vai falar sobre a possível volta já de Yuri Alberto para essa semana. Então, segura aí. Dá uma boa noite também para o Miller. Já de imediato, Miller, a questão é: Neymar merece vaga na seleção brasileira? Sim ou não? Boa noite, jogador. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. Por ele estar voltando agora, né? Ficou um bom tempo parado, eu acho que o Ancelotti não vai levá-lo. Mas para a Copa, se ele estiver bem, tem que ir. Tá certo, e daqui a pouco a gente vai falar também de São Paulo e Bragantino. Garrafa, mas e o nosso convidado, o convidado de hoje? O convidado de hoje está aqui, Júnior Moraes. Jogou pelos 2 lados, defendeu a camisa do Corinthians, defendeu a camisa do Santos, passagem pelo futebol do exterior, agora também com um livro que recentemente foi lançado. O Júnior já esteve com a gente aqui e hoje participa para a gente falar muito desse clássico Santos e Corinthians e também de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Júnior, pela presença aqui no Mesa Redonda mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com tantos craques, né? Eu acabei de vir da Vila Belmiro, esperava aquele clássico maravilhoso,
Mas foi um clássico morno, foi a temperatura que estava em Santos. Deixou, foi um clássico abaixo do que se esperava? Podemos dizer, como o Neymar disse, o gramado seco, né? O clima meio mole ali, realmente para um nível de um clássico como Santos e Corinthians, a gente espera realmente um nível muito maior do que foi. E acho que o empate ali acho que foi um pouco tranquilo para os dois lados, né? Os dois treinadores estavam pressionados, a gente vai discutir muito sobre isso. Estou vendo um livro aí, eu soube que no dia 10 teve o lançamento do livro. Fala pra gente um pouquinho, Mente Blindada, Júnior Moraes, fala um pouquinho pra gente dessa obra. Depois de passar muita coisa, não em campo, mas fora de campo, onde eu tive que me desenvolver muito, eu decidi escrever um pouco para poder ser uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Então eu trago aqui muita vivência do que eu tive durante a minha trajetória para viver os meus sonhos. Então isso não é um livro somente para um jogador de futebol, para quem quer ser jogador, mas para quem quer atingir a sua melhor versão, quem quer chegar no nível maior de vida. E depois de 2 guerras, um terremoto, envenenamento, lesão... Envenenamento? Tudo para viver o sonho. E graças a Deus eu consegui viver o sonho de ser um jogador profissional, jogar Champions League. Dê só um spoiler pra gente sobre envenenamento, porque bateu curiosidade aqui. Sobre a guerra a gente sabe, você, né, logo que estourou a guerra na Ucrânia, você, né, teve todo aquele problema e tal, e agora você traz esse fato novo aí sobre o livro. Dê um spoiler pra gente. Envenenamento, eu jogava no Metalurg Donetsk, na Ucrânia, e antes de um clássico, a gente sempre tomava uma vitamina antes do jogo, que era uma vitamina normal, todos os jogadores tomavam, não era doping. Só que na véspera de um clássico contra o Shakhtar Donetsk na época, 6 jogadores que tomaram passaram mal e foram parar no hospital. Um deles fui eu. E quando os meus companheiros que tomaram primeiro essa vitamina passaram mal, eu não quis tomar. E fui para minha casa junto com outro brasileiro. E o médico do clube insistiu, falando, vocês precisam tomar, é muito importante. Era uma vitamina prescrita pelo departamento médico. Senão vai ter problema comigo aqui e tal, vocês vão ser multados. E ele fez muita questão que a gente tomasse essa vitamina. Inclusive ele foi até minha casa para poder dar essa vitamina para mim e para outro brasileiro. Que isso? Só que logo depois que eu tomei a vitamina, comecei a passar mal, já comecei a vomitar, diarreia, minha pressão baixou para 7,4, não tinha força nem para abrir os olhos. Poxa. 6 dias internados, 7 quilos a menos, e quando acabou toda a recuperação, que eu voltei para o Brasil, fiz todos os exames, estava com a minha esposa do lado, e a primeira coisa que o médico falou foi: olha, moça, por muito pouco você não ficou viúva, viu? Por muito pouco. Então... Foi um erro do laboratório com a manipulação do medicamento? Quando saiu o diagnóstico, saiu envenenamento desconhecido, então poderia ter sido um lote. Sim. Talvez alterado pela temperatura, alguma coisa poderia ter acontecido, ou realmente algo que... E esse médico, o jogador, não foi punido, não? Ele foi mandado embora e nunca mais tivemos notícias dele. Pelo amor de Deus, né, Rafa? Bom, mínimo, né? Mas o importante é que você está aqui com a gente, né? Graças a Deus, e vida que segue. Mas então, tá aí, mente blindada, não é isso? A estratégia da mente blindada. Estratégia da mente blindada, e o Júnior Moraes está com a gente aqui. Para não perdermos tempo... Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Para não perdermos tempo, vamos dar boa noite ao Alex Miller. Para não perdermos tempo, vamos dar boa noite ao Alex Miller, que estava num castigo. Tá com sorriso, né? Tá com sorriso. Ele só pergunta o sorriso pro Paulo Sérgio, engraçado, né? Deixa eu ver, como é que você tá hoje, Alex, pro programa? Palmeiras 1, Mirassol 0, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Garrafa. Daqui a pouco eu vou falar muito também desse jogo do Palmeiras. Um jogo muito difícil contra o Mirassol, que é um time duríssimo, né? Vai tirar ponto de muita gente. E o Palmeiras conseguiu vencer. Quando não se joga bem, o que importa no futebol? Ganhar. E foi o que o Palmeiras fez. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Então, legal. Vamos colocar a bola para rolar, já que o Júnior Moraes veio agora direto da Vila Belmiro aqui para o Mesa Redonda. Vamos acompanhar um pouquinho com detalhes como é que foi este Santos 1, Corinthians 1. Resultado para mim que não foi bom nem para um lado, nem para o outro. Se liga na tela. Clássico agitado na Vila Belmiro. O Santos começou assustando. Mas quem abriu o placar foi o Corinthians. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Memphis enfim desencantou. Caio César puxou o contra-ataque e serviu o holandês, que limpou a marcação e bateu colocado. Sem chance para Brazão. Golaço.
Corinthians 1, Santos 0. Mas praticamente no lance seguinte, o time da casa chegou ao empate. Gabriel Paulista vacilou. A bola bateu em Neymar e sobrou para Gabigol. O atacante não desperdiçou e frente a frente com Hugo Souza, levou a melhor. Tudo igual, 1-1. Depois dos gols, quem assegurou o empate na etapa inicial foi o goleiro Brazão, levando a melhor contra Gustavo Henrique e Caio César. Na segunda etapa, nada de grandes emoções. Neymar até tentou de cabeça, mas a bola foi para fora. E na reta final do jogo, Luan Pérez foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo, por essa chegada em Ranieri. E placar final na Vila, Santos 1, Corinthians também 1. Bom, tá aí, o Paulo Sérgio já deu um briefing do jogo, mas deixa eu pegar agora, já direto com o Júnior, vocês fiquem à vontade para falar. Foi um jogo que parece, a impressão que eu tive de início, falei, vai ser um jogo legal. Já com 18 minutos, sai 1-0 Corinthians, o Santos empata e tal. De repente o jogo deu uma travada e as duas equipes estavam pressionadas pelos seus torcedores. Tanto é verdade que nessa semana alguns grupos, né, ou pelo menos um grupo de torcedores organizados esteve lá no CT Dr. Joaquim Grava, conversando com os jogadores. Muito se dizia que se o Santos perdesse, o Vojvoda não continuaria. O jogo terminou empatado. Ficou abaixo por quê? O jogo não andou por quê, na sua opinião, Júnior? Eu acho que nenhum dos dois lados também quis arriscar tanto, né? Acho que o empate segurava também, acho que a crise, né? Essa pressão da torcida em cima do Corinthians e também esses rumores, né? De que se o Santos perde o clássico, o Vojvoda cai, eu acho que deu uma segurada no resultado. Também, de nível técnico, a gente sempre espera mais. Onde tem Neymar, onde tem Depay, onde tem Garro, tem Bidon, tem Gabigol, a gente sempre espera que seja um clássico com mais gols, com mais lances interessantes. E o Santos me surpreendeu muito saindo com os 3 zagueiros, nunca tinha visto o Santos jogar dessa forma, sem alas, né? Sem laterais. Os jogadores que fizeram essa posição realmente eram pontas, né? Então, foi uma formação muito nova, assim, nunca tinha visto o Santos jogar desse jeito. E o gol do Santos não vem de uma criação, né? Vem de um lance... Uma falha individual. Um escorregão do... Não, escorregão não. Não seja bonzinho. Foi falha individual. Foi falha individual. Porque, cara, é muito azar. Porque ele falha, ele escorrega naquele lance e a bola bate no Neymar e sobra pro Gabigol, mas o Gabigol não estava impedido e ele ainda sai na frente do zagueiro do Corinthians e faz o gol. Então é uma ocasião bem atípica. A gente não viu muito lances de gols do time do Santos também na Vila, que a gente esperava o Santos pressionando mais o Corinthians. Ô Paulo, 3 zagueiros com o Barreal de um lado, o Rony do outro. Você ficou surpreso quando viu a escalação do Santos para enfrentar o Corinthians? Surtiu efeito ou não? Bom, o Santos, ele fecha a casinha e deixa o Gabigol e o Neymar ali na frente para resolver um lance ou outro. E foi isso que aconteceu. O Rony trabalhou muito, correu muito. Né? Se hoje você pode destacar um jogador, ou se eu quisesse destacar um jogador do clássico, foi o Rony. Porque ele voltou, ele marcou, não fez um gol. Agora, jogadas individuais só do Memphis. Uma vez e acabou no jogo. Né? Começa o jogo, o Bidon, a bola parece que tá queimando no pé dele. A bola, ele sozinho, ele não conseguia dominar. Acho que depois dos 40 minutos, alguém falou, ô Bidon, segura a bola, domina, calma. Aí ele começa a segurar a bola, começa a fazer as jogadas, até porque no setor de meio campo estava vazio para jogar. Estava muito tranquilo para os jogadores. Agora, Dorival, o André, do lado esquerdo, não dá. Vai queimar o jogador. Você estava lá. Você sabe, eu joguei na posição, o jogador jogou na posição. Você colocar o André para ficar fazendo aquele lado, você acabar atrapalhando o jogador. E ele não é jogador da posição. O André é um segundo volante. Ele não pode jogar de costa para o zagueiro. Ele não pode jogar de costas para o zagueiro. Aí você acaba dificultando. Tem hora que ele pega a bola, ele quer driblar, e aí ele acaba se complicando. Então, alguns posicionamentos da equipe do Corinthians tá meio equivocado ali, viu, Chicão? Eu concordo com você. Inclusive, o Júnior falou uma coisa que ele tem razão.
Os dois técnicos são retranqueiros demais, né? São muito retranqueiros. Usam esquemas para se defender e não se preocupam tanto, e preocupam mais em contra-atacar. Tanto é verdade que os 2 gols saem em contra-ataque, né? Então, quer dizer, eu acho que o Corinthians e o Santos deviam ter feito um espetáculo mais aberto, né? Mais franco, né? Jogando com os times mais no ataque, né? Que seria uma coisa mais assim, agradável para todo mundo que estava lá na Vila e para os times que estão precisando de vitória, né? Os 2 times estão precisando ganhar. Você gostou, Chicão, da forma que montou o Corinthians, sem o Guinegão, sem o Garro, a volta do Ranielli, aí apareceu o Caio César como novidade e também o Carrídio. Quando você viu a escalação do Santos já era uma escalação diferente, a do Corinthians também era diferente. Se fosse ter como base o parâmetro o jogo contra o Coritiba, poderia ter saído qualquer um, mas a escalação te agradou ou você acha que o Dorival já começou errado aí? Não, eu acho que o Dorival tem que começar com 2 homens enfiados na área, né? Porque o Santos com 3 zagueiros ia facilitar para 2 atacantes. Entendeu? Eu, pelo menos, penso assim, né? Não sei se vocês concordam. Iam facilitar para 2 atacantes. Então, quer dizer, ele preferiu usar o Caio, né? Caindo pela direita. O Caio até que jogou bem, não vou dizer que não jogou bem, cansou, saiu, depois nós vamos até mostrar uma entrevista dele, mas eu acho que não era o cara certo para esse jogo. Ele pode ser útil em outras partidas, mas aí era jogo pro Guinegão. Ô Miller, a sua avaliação do que foi o jogo, quero ouvir o Alex também, daqui a pouco a gente vai passar nos lances, o Júnior já falou a respeito do gol de empate do Santos na falha do Gabriel Paulista, o jogo de um modo geral teve aquém do que se esperava, o resultado ficou, no meu entendimento, ruim para os dois, é óbvio que se alguém ganhasse, ficaria muito mais complicado para quem perdesse, aí a situação poderia ficar até insustentável, o resultado acabou sendo justo pelo que as equipes apresentaram hoje, ô Miller? Por esse lado, sim, sem dúvida nenhuma. O clássico, tecnicamente, foi fraco. Né? O Corinthians criou, em termos de chances de gols, o Corinthians criou mais. Até porque o Brasão trabalhou mais. Só que é muito pouco, né, para um time como o Corinthians que quer brigar em cima da tabela. O Santos hoje termina em 13º lugar. Quer dizer, para o Santos foi pior ainda, porque jogou em casa e não ganhou o jogo. Né? Então, acho que os principais jogadores de Corinthians e Santos deveram, né, ficaram devendo futebol melhor, tecnicamente falando, né? O jogo teve muita pegada, aquela coisa toda, muito carrinho, muita reclamação, porém, o futebol mesmo que o torcedor que foi na Vila quis ver, acabou se frustrando, mas, é claro, o que sobrou de bom foram os 2 gols, né? Os dois gols, independente das falhas, né, foram bonitos. Ô Alex, Ô, João Paulo. Júnior, se voltar o lance ali do erro do Gabriel Paulista. Nós vamos falar já. Hã? Já a gente vai. Você vai falar? Vamos começar pelo Memphis. Tá bom. Vamos começar pelo, né, aquilo que deu uma esperança para você, para o Chico, né, que o jogo poderia ser bom. Então vamos colocar o lance do único gol do Corinthians, o gol do Memphis Depay. O Alex também vai falando daquilo que ele achou do clássico aí. Depois vocês, ex-atletas, podem falar sobre o lance. Ó, o gol do Corinthians no contra-ataque, Alex. Não tem como inventar muito, né? Acho que foi muito claro o que aconteceu hoje na Vila Belmiro, um jogo bem morno. E como a gente já sempre ouviu, né? Tudo que é morno é ruim. Sim. Não presta. Né? Então, foi um jogo horroroso tecnicamente, existia muita expectativa em torno da presença do Neymar, da atuação do Neymar, que acabou também não brilhando do jeito que os santistas gostariam de ver. Né? O Neymar é um cara diferente, a gente percebe, inclusive no toque de bola, no tapa, na ajeitada, nas tentativas, a gente vê que é um cara diferente, mas não conseguiu fazer prevalecer essa sua diferença em relação aos demais. E o Corinthians também muito burocrático, um time meio confuso, fez esse gol aí também numa falha de marcação do Santos, um buraco ali no meio. Foi um golaço. Teve falha aí, jogador? Fala pra mim, Miller. Analisa aí esse gol, a conclusão do Memphis. A conclusão foi maravilhosa. Né? O Garrafa, quando você toma um gol, o adversário pegando a bola no seu campo de defesa, indo dentro do gol, é porque o time do Santos, quer dizer, o André dá um tapa pro Bidon, pro Kaique, né? O Caio César. O Caio César enfia pro Memphis terminou fazendo o gol. Agora, presta atenção, a jogada veio lá da área do Corinthians, quer dizer, o meio campo e a defesa do Santos voltando de táxi, todo
desorganizado, mal posicionado, quer dizer, eu acho que a facilidade que o Corinthians encontrou para fazer a jogada e o Memphis para driblar e finalizar foi muito grande. Pode ver, não teve momento nenhum de... Me dá a impressão, quando ele sai um dificuldade. pouco pro lado esquerdo, até no domínio, talvez não saiu. Aqui eu sou leigo, né? Nunca fui jogador de bola. Mas a impressão que eu tenho é que ele dá um tapa, a bola sai um pouquinho, e aí você fala, pô, não vai rolar nada. E aí, com o talento, ele consegue puxar para bater. Mas veja bem, Rafa, o pé bom do Memphis é o direito. O zagueiro não pode... Pô, tudo... Um pouco Agora, inocente. Exatamente, com tava os dois bem braços ali, para trás, pelo Estava amor muito de Deus. perto desse lance ali, né? E você dá o lado direito pro Depay levar a bola e finalizar, Erro primário. Você tem que fechar e dar o canto para ele, né? É uma Dar o jogada pé típica, esquerdo pra é uma ele, jogada né? típica dele. Ele só faz isso, o Depay. Pode ver, o Depay, ele estava sumido no jogo. Ele só fez o gol. Mas o bom disso é a qualidade técnica do jogador. Por mais que houve falha da defesa do Santos, você vê a qualidade técnica que muitas vezes não está aparecendo e não apareceu por parte do Depay. Então, ver um lance desse por parte dele é de ver com bons olhos. Mas por que a gente só vê essa qualidade do Memphis, que todo mundo sabe que ele tem, a gente só vê em jogos específicos. Criou-se uma expectativa grande, porque era um clássico, Corinthians e Santos, tinha esse advento do Neymar e tal. Pressão da torcida. Pressão da torcida. Por que só em alguns jogos? Então, Alguém consegue me explicar? Ele criou a pecha de ser um jogador que Escolhe joga em jogo grande, que ele decide jogo grande. Mas o Corinthians não joga jogo grande todos os jogos. Ele teria que decidir em mais partidas. Sim. Na maioria dos jogos ele fica apagado. Tudo bem que ele aparece num jogo desse, num clássico, é legal. Aliás, o último gol dele tinha sido numa final. Ele não tinha marcado gols Esse ainda. ano era uma assistência e 0 gol. Tava no jejum. Não, esse ano foi 0 gol e uma assistência, o ano inteiro. É interessante que o clássico termina 1-1 com os 2 gols dos centroavantes, né? Dos atacantes do time. E com uma oportunidade de gol, eles fizeram gol. Né? Exato. Isso temos que exaltar os 2 centroavantes. Eu acho que é uma questão de personalidade, né? Um cara que muito, vamos dizer assim, consciente daquele futebol que ele tem. Ele é seguro de si. Ele é seguro de Mas si. com isso, ele acaba abrindo mão de jogar os outros jogos que são importantes também. São os mesmos 3 pontos. Aí ele está errado. Então, né? Dá a Ele impressão vai de que ele está apenas treinando no Corinthians para Pra disputar Copa? a Copa do Mundo? Vai saber. É um exagero do apresentador, porque assim, qualidade ele tem. Aí, ó, isso é gol de quem sabe, ó. A bola cai lá lado esquerdo, já tem 2 à frente, ele puxa. É verdade que o Júnior Moraes disse bem, o pé direito dele é o pé forte, ó. Ele vai trazer pro pé direito, ó, muita qualidade ali, ó. O jeito que bate na bola, né? Então ele sabe jogar, mas parece que assim, eu quero chegar inteiro na Copa do Mundo. Parece que o Corinthians é uma impressão, parece que o Corinthians não é prioridade pro Memphis. O apresentador está maluco? Alguém pode falar, pode me chamar de doido aí. Mas, sabe, porque eu acompanhei o jogo contra o Curitiba, brincadeira, um sono E de todo hoje, time, né, né? Garrafa, hoje ele apareceu pro jogo. Ele faz o primeiro gol e ele aparece pro jogo. Tem momentos que o Caio tava com a bola, ele do lado do Caio, o Caio não tocou pra ele, ele chiou com o jogador. Então é esse Memphis que a gente quer ver. Chamando o jogo, dando dura nos companheiros, porque quer jogar. Então é esse Memphis aí que você tá falando que a gente quer ver. Não é esporadicamente. Por que não jogou contra o Curitiba? Por que não fez chover contra o Curitiba? É difícil entender hoje o Corinthians em si. Mas não é o perfil do Memphis se poupar Não por pode. causa de Copa do Não Mundo. pode. Eu Não acho que não é pode. o perfil dele. Não pode. Pelo contrário. Lá ele é o artilheiro de toda a história do futebol holandês. Ele é o maior artilheiro do futebol holandês. Ele não vai estragar ou manchar o nome. Não, perfeito, mas é uma impressão que a gente tem. Aliás, o Júnior queria falar ali no rabicho do Paulo Sérgio, eu quero ouvir se tem esse sentimento que parece que escolhe jogo para jogar, pô. Eu tive o privilégio de jogar contra ele numa Champions League entre Shakhtar e Lyon. E é muito o estilo de jogo dele. Ele não é um centroavante, né? Ele é mais um segundo homem ali de área. Segundo Também atacante. não é um ponto esquerda, né? Então ele fica transitando entre essas duas funções. E quando ele joga com o Yuri Alberto, acho que é onde ele tem esse desafogo de poder colocar o Yuri Alberto em profundidade, ele consegue sobressair melhor. Quando ele joga sozinho na frente, ele sente muita dificuldade. Ele precisa desse cara. Como você enfrentou ele, né? Em Champions League, dá para falar que ele realmente é um cara que, quando você olha, fala, esse cara é diferente. É diferente. Você tira ele, ele já sobe de prateleira, olhando ali, tendo ele como adversário, é diferente. Ele tem uma qualidade técnica,
esse controle de bola de futsal, né? De passar o pé por cima da bola e levar, e muito forte, né? Ele consegue fazer o pivô muito bem. Nesse lance que eu estou falando do gol dele, você vê que se você dá uma brechinha para o lado direito, ele dribla, mas ele usa o corpo, né? Antes de dominar para o chute, ele usa o corpo em cima do jogador do Santos para depois ajeitar e chutar. E ali é fatal, dentro da área realmente ele tem muita qualidade. Eu lembro que ele, em 2 jogos, né, contra o Lyon, ele fez 2 gols e os gols bem parecidos, assim, de lances dentro da área que ele consegue limpar e chutar. Agora, o que o Júnior Moraes falou, acaba entrando naquela preocupação que todo corintiano está tendo quando o time não conta com o Yuri Alberto. Porque desde que o Yuri Alberto se machucou há um mês, né, no dia 15 de fevereiro contra o São Bernardo, o Corinthians ganhou logo em seguida do Atlético Paranaense, 1-0, fora de casa pelo Brasileiro, e depois fez mais 5 jogos, empatou 3, perdeu 2, fez 3 gols só e tomou 6. Então o time parece que apaga quando o Yuri não tá presente, não está em campo, em cima dessa dupla que você falou que o Memphis precisa para poder desenvolver melhor o seu futebol. Porque esse estilo de jogo que o Corinthians está jogando, ele precisa de alguém de velocidade como o Yuri Alberto para dar profundidade e para tirar o time de trás, né? É por isso que jogando nessa formação que o Santos jogou hoje, ele devia ter entrado com o Kaique. Entra com o Caio aqui do lado direito, com o Kaique atrás do Rony, porque ele ia fazer uma fumaça ali naquele lado esquerdo, e deixa o Memphis ali flutuando. Então ele coloca o André, que não é esse jogador de beirada, e aí acaba confundindo. O próprio André é muito perdido em certos momentos do jogo. Então, hoje foi um jogo para o Dorival jogar com 3 atacantes. Ó, o Júnior Moraes levantou uma tese aqui que, obviamente, é claro, é notório. Quando tem o Yuri, o Memphis se sente mais à vontade. Então a pergunta é, o Corinthians é dependente total do Yuri Alberto? Enquanto você espera... Olha só, o Paulo já respondeu. O técnico Dorival Júnior, atenção, hein? O técnico Dorival Júnior traz, me parece, que uma boa notícia. O Corinthians tem Chapecoense no meio de semana e depois tem Flamengo no final de semana. E parece, né, Dorival, que o Yuri Alberto antecipou aquilo que se esperava de tempo de recuperação da sua lesão muscular, e nessa semana o Yuri Alberto enfim fica à disposição. O técnico do Corinthians falou isso hoje, logo após a partida, a possibilidade da volta de Yuri Alberto. Se liga na tela aí. Nós queremos contar com o jogador o mais rápido possível e tentamos acelerar de todas as maneiras a partir do momento em que o jogador se sinta confortável e confiante. Não acontecendo sempre para a rodada seguinte. Agora estamos acreditando que na rodada do meio de semana teremos o Yuri. Não acontecendo ao final dela. Ô Miller, o Paulo já falou, o Corinthians é dependente do Yuri Alberto. Você pensa dessa forma também? E você consegue enxergar dentro do elenco corintiano alguma solução para a ausência do Yuri Alberto? Ô Garrafa, não tem jeito de você... Todo time sente falta de um bom jogador, um jogador decisivo, né? O Yuri Alberto é aquele atacante que sempre está pronto para receber a bola em profundidade, tem velocidade de finalização, é um atacante que alonga o time, né? Isso é muito importante. Ele faz tudo isso no jogo. Quando ele não joga, não tem um substituto à altura, o Corinthians tem dificuldade. Imagine só pegar um adversário que joga em cima do Corinthians o tempo todo. O Corinthians tem dificuldade, porque a saída de bola do Corinthians, ele teve sorte que o time do Santos é um time todo desfigurado do meio campo para trás. Então, já visto o gol que ele fez. A facilidade tamanha que encontrou. Então acho que quando o Yuri não joga, não tem um substituto à altura para ele. Vai ter dificuldade. O Memphis não é esse jogador de velocidade, muito menos do que Negão. Agora, concordo com você. Se o adversário coloca 3 zagueiros... 3 zagueiros. O que tem, Miller? Coloca 3 zagueiros. Como é que é? Porque o zagueiro brasileiro não gosta de sair da área. Não é que nem o zagueiro europeu, que já está acostumado a ficar ali. Você coloca 3 atacantes, como diz o jogador, você mata 3 zagueiros. Sim. Você mata 3 zagueiros e mata os laterais que tem que apoiar. Até porque... Você confronta com os 3 atacantes. O Rony não é ala. Espelha, né? Até porque o Rony não é ala. Exatamente. Então você acaba mexendo em toda a estrutura do Santos. Aliás, o Rony foi o melhor zagueiro do Santos hoje. Eu tô falando. Ele salvou tudo no fim. Eu tô falando. Sentiu saudade dele? Não.
Tô falando só no Santos. Não a esse ponto, tá né? Bom lá, tá bom. Não a esse ponto. Não, mas Aliás, ele ajudou. Avi, você esqueceu que é Chapecoense, Flamengo e Fluminense. eu não quis preocupar o Chico Lang a esse ponto, né? Então eu fui de forma homeopática, né? Com calma, com Então, tranquilidade. o que é Então, Chapecoense aqui? Não, lá. Chapecoense fora, Flamengo aqui, Flamengo aqui Fluminense e lá. Fluminense lá. É que um clube como o Corinthians, né, pela grandeza que tem, não dá para você jogar uma formação muito específica e não ter o substituto com as características parecidas. Né? Se você perde o Yuri Alberto, você não tem ninguém no elenco parecido com um jogo parecido com o dele, você acaba estabilizando todo o time. Né? Sim. Tem que mudar a formação toda para poder encaixar Mas chegou o marroquino aí, o Zacaria. Você chegou a jogar contra o Zaca? Não. O marroquino, né? Labiade, não é isso? É. Labiade. Mas ele nem foi convocado hoje. Né? Não foi, causou estranheza. O Bem Dorival até comum. falou, até o Dorival falou, né, sobre o Zacaria não estar entre os relacionados. Ele entrou no jogo contra o Coritiba, entrou em campo uns 20 minutos, não pegou na bola, mas aquele jogo é para esquecer. Né? E hoje ele não apareceu ao lado do Tchoca, não foi relacionado, e o Dorival disse o seguinte, é merecimento. Daquilo que a gente... o Dorival falando sobre a ausência dele? Então vamos ouvir e depois a gente vai para o lance que para mim decidiu o jogo, a falha do bom Gabriel Paulista, mas que hoje não esteve bem naquele lance lá, que acabou acontecendo o gol de empate do Gabigol. Vamos ouvir o Dorival explicando, porque causou surpresa, né? Jogador, estamos falando de alguém que precisa encostar, jogador que veio com E de aval... alguém que foi contratado, né? Que foi contratado e veio com aval do Memphis Depay. Por que, E que o Zacaria... e bom zagueiro. Por que o Zacaria não apareceu e também o Tchoca hoje entre os relacionados, Dorival? Está todo mundo à disposição e por merecimento, o critério que eu estou usando, dentro de uma necessidade ou outra, alguém ficará sempre de fora, ainda mais agora voltando todos os jogadores, talvez tenhamos o Yuri aí até o final da semana. Bom, tá certo, daí É uma fala que estamos felizes. Mandou recado? Mas também, Júnior, sabe vocês lembram quando esse jogador foi anunciado? Aí foram na primeira coletiva do Dorival, perguntaram pro Dorival sobre o jogador. Ele falou, olha, não conheço, não fui eu que pedi, mas vai ser integrado ao grupo e vamos ver. Quer dizer, quando o técnico publicamente fala que não pediu o jogador, que não conhecia e que ia ver, não é muito surpreendente. Né? Será a última mas ele opção tem dele. jogado bem. Será a última Mas opção. ele tem jogado bem. Jogou? Não, Chico. Não, nos treinamentos ele tinha se apresentado jogou bem. um jogo Só 20 minutos jogo contra o Coritiba. Contra o Coritiba, mas vinha se apresentando. O Zacarias. Eu pensei que era do Gustavo. Não. Ele é marroquino. Marroquino. Para se adaptar no futebol brasileiro também não é uma coisa tão Não, simples, esse é não. uma Vai precisar piada, de um né? tempo. Esse é uma piada. Não, mas o Gafa, você quer... Você tá bonzinho hoje, cara. Olha. Você quer que ele se adapta bem, joga bem no futebol brasileiro? Basta ele correr 10 km por jogo. É uma correria. Porque hoje o intensidade. jogador de futebol, ele não é julgado pela sua capacidade técnica. É verdade. Ele é julgado Infelizmente. pelo tanto de quilômetros que ele corre no jogo. Se ele correr 10 quilômetros, ele vai jogar todo o jogo. Se ele no treinamento, o GPS dizer que ele correu só 1,5 km, tá? Então a intensidade está muito baixa, não coloca ele no jogo. Hoje é o GPS que escala. Bom, vamos colocar então o gol de empate. O gol de empate do Santos que começa na falha do Gabriel Paulista. Coloca pra gente dar uma olhadinha aqui, como é que foi esse gol de empate do Gabigol, que vai voltando ao Santos. Nessa semana foram 3 gols. 2 jogos. 3 gols em 2 jogos, né? O Gabigol que parece que está se sentindo mais à vontade jogando em casa. Eu quero que vocês falem aí o que aconteceu com o bom, para mim, bom Gabriel Paulista. Chegou, já assumiu a condição de titular. Vamos ver o lance aí, ó. Aí a gente tá vendo a finalização do Gabigol. Já é a conclusão, né? A conclusão, ele tira o Hugo já está caindo para o lado direito, ele joga no canto oposto. Ele fez o que ele melhor sabe fazer. Né? Mas se for lá no início, ele domina Aí, mal lá. a bola. Ele domina mal a bola. Olha o tapa que ele quer dar. O Júnior, como que você falou que ele escorregou? Escorregou. Ele já dominou errado a bola. Um zagueiro. Releva, o Paulo tá azedo hoje, Não. Um zagueiro que vem da Europa. Um zagueiro experiente. Um zagueiro que sabe que ele é o último homem. Ele não pode errar nesse tipo de lance, ainda mais num clássico. Ele não pode. Ele quis corrigir a dominada errada e acabou chutando que pra ele não trás. pode, Paulo, trás. que ele não pode errar, ok. O que aconteceu com ele? O que deve ter passado na cabeça dele nesse lance? Não passou nada, ele errou. Vamos deixar. Deu tilt mesmo. Vamos deixar só no erro do Gabriel Paulista para que ele vira os muito ex-jogadores. pé de apoio, você vai ver agora, ele vira muito pé de apoio, ele quer dar essa bola com o pé esquerdo para cá.
Realmente. Não, e cara, nem pra cá. isso Se eu fosse ele ia concordo. tocar pra trás Isso ainda. eu concordo com o Paulo Sérgio, que ele está direcionado para lá e ele tem que levar Vai pra lá, frente, não só virar consigo pra olhar. esquerda, Vai pra frente. esquerda aqui, Ele né? Isso dominou a realmente. bola, dominou mal, Garrafa. O que ali, o que ele tem que fazer? Joga pra frente. dá um bico pra Dá um frente. tapa pra frente. Mas ele foi querer tocar pra trás. Mas Ele aí também tentou é jogar muito aqui azar, né, pela- que Aí a bola- perdeu a passada. O Neymar é tão bom que sem querer ele deu assistência pro Gabigol, né? Sem querer. Aliás, Garrafa, assistindo ao jogo, né? No GC de uma das detentoras de transmissão do campeonato, tava lá, assistência. numa linda assistência de Neymar, Gabigol empata. Foi o quê? Linda assistência do Neymar. O Neymar tava esperando que o Gabigol jogasse pra ele, tocasse pra ele a bola. eu tava. Não tava. Ele tava, toca. Olha o pique que o Neymar Olha deu lá. agora. Ele vai lá, toca pra mim, toca aqui. Mas aí eu falo do artilheiro. Tá? Aí o Gabigol pega e abre os braços assim e fala assim, aí eu não podia tocar, Garrafa. desculpa, eu não podia tocar. Quando um zagueiro quer fazer o que não sabe, daí nisso aí. Peraí, como é que é? Traduza pra gente. Não, o Aloysio ali que tá. Eu tô de olho, já vou dar um alô aqui pro jogou jogador. com grandes fenômenos, gênios do futebol. Olha, quando ele vê uma jogada dessa, pelo amor de Deus, o zagueiro, aquilo que o jogador falou, ele dominou de frente, livre de marcação, dá o tapa pra frente. Isso não é obrigatório. O jogador de hoje em dia, que tem essa mania besta, não é obrigado a jogar constantemente para trás e para o lado. Pode ver, ele domina bem para frente, está livre, a sua visão está livre para frente. Aí ele quer dar um passe para trás, onde o Mateuzinho estava atrás da linha da bola. Quer dizer, é virar muito o corpo desnecessariamente. Joga para frente, o Bidão estava abrindo na esquerda, olha lá, ele domina, tá E outra de coisa, frente. Tá de frente que é... E outra coisa, o Neymar, ele não acompanha. Até porque ele sabe que ele vai... Ele sabe. O Neymar e o Gabigol, os os dois não acompanham. É excesso Então, de se ele dá um confiança tapa às pra vezes frente- aí. Excesso de confiança Não, na aí bola. é erro mesmo. Não, é erro. Erro é erro, né? Aí é erro. Não tem nada de excesso de confiança, não tem nada de escorregão, não tem nada Tá de frente, tá de Olha lá, frente. olha lá. Continua pra frente. Ele tá livre de marcação. O Neymar não ia dar o bote dele. O Neymar já tinha desistido da jogada. Sim. Mas parece que há uma insistência dos jogadores, é uma cautela demasiada de jogar muito lateralmente. Trabalha essa bola, gira para a esquerda, gira para a direita, né? Falta um pouco, me Aí parece, a culpa assim, do de Guardiola, ousadia, a culpa né? do Guardiola, que fez uma escola errada e todo mundo tá copiando. E o Miller deu um spoiler aqui, a gente tá com o Júnior Moraes aqui, né? Agora, para quem não sabe, é da família, tá no sangue essa história de bola, né? Júnior Moraes, irmão do Bruno Moraes, e o papai tá aqui, ali, ó, de bonezinho, chegou quietinho ali, tá ali o grande Aloysio Guerreiro, uma história sensacional no futebol, a gente consegue, ali, ó, dar um... Vamos ver aqui, ó, o nosso Aloysio Guerreiro, que é o papai do Júnior e do Bruno Moraes, fazendo uma visita pra gente. Como é que você tá, Guerreiro? Boa noite, cumprimentar aí a mesa, todos, ex-atleta e o repórter, né? Faz um grande programa. Às vezes eu vejo. O Milho, eu tive a honra e a satisfação de jogar com ele no Cruzeiro um pouco. É um monstro da bola, extraordinário. Era diferente assim como você. A gente fazia gol, né? Fazia, O dava Aloysio alegria. era mais matador, né? Finalizador. Finalizador. Paulo César do Corinthians, né? O Júnior Moraes. E eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores também, né? Eu fui para o Santos, peguei um time Nilton Batata, Aloysio Guerreiro e João Paulo. Meia, Pita e Rubens Feijão. Nossa. Juari também, né, Luiz? Não, foi na saída do Juari. na Juari foi saída do para a Juari. Itália, foi vendido para a Itália. E eu dei Assumiu o sorte lugar do de ir Juari. para o Santos. Fomos campeão no primeiro turno invicto. Aí, Carreira em brilhante. 80, E em o Guerreiro tá 80, vendo brecha na Copa aí, viu? Acabou de fazer uma cirurgia no joelho, acho que tá se preparando pra Copa. Olha, do jeito que tá o nível aí, Tá centroavante acho que só com aí. o joelho dá pra encarar, viu, Guerreiro? mas é difícil, né? É difícil. Tem 4 cirurgias, não é fácil. Então, a gente da antiga aí, o cara engessava a gente da tornozela até a coxa em cima e atrofiava tudo. Hoje tem Daqui a pouco, o Guerreiro, a gente vai falar a respeito de Neymar. Se o Neymar será ou não convocado amanhã e se ele merece ir à Copa do Mundo ou não. Esse debate vai entrar já com a bancada, mas de imediato eu quero a sua opinião. Você levaria Neymar para a Copa do Mundo daquilo que você está vendo do Neymar até agora?
Eu acho que ele é um craque, né? A habilidade que ele tem. Eu só não gosto quando ele entra em outra situação, querer falar com o treinador. Ele é jogador, não é artista nem nada. Ele é jogador de futebol. Mas a categoria dele é muito grande. Eu levaria, se ele comprometesse com o treinador, ou eu, se fosse o treinador, de só se preocupar em jogar bola, não querer... Essa é a grande mais, dúvida que a gente tem. Aparecer mais do que todo mundo. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. E você conhece do riscado? Tem o aval. A gente vai entrar, Guerreiro, nessa discussão já já. Eu agradeço a sua participação aqui, a sua presença aqui, né? Você que é um cara do futebol, com muita história do futebol, obrigado pela sua presença nos nossos estúdios aqui. Obrigado a você e todo o pessoal da mesa aí. O programa está bombando, tá? Acredito que vai, principalmente lá no Nordeste, que eu fiz muito gol lá. O pessoal que me vê tem saudade lá. Fui artilheiro no Ceará, no América de Natal, no Santa Cruz, Rio Negro. Eu joguei só em quase 26 clubes, 27. Só isso. Ô Júnior, o papai era muito crítico. Como é que era com você, com o Bruno? Como é que é isso? Não, ele é craque dentro e fora de campo. Ele sabia conduzir bem, porque a gente viveu nesse ambiente do futebol, né? Desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre, desde as várzeas lá em Santos, que ele jogava, não parou de jogar, né? Então que ele levava eu e meu irmão para assistir, mas a gente não conseguia ficar parado. Então a gente sempre pegava a bola e já ficava jogando lá com todo mundo. E também com os ex-jogadores que a gente cresceu ali, eu tomando muito tapa na orelha do Serginho Chulapa. Opa, quem não tomou? Fica quieto aí, moleque! E apanhava de um, e outro já abraçava. Tinha Negreiros ali, Gilberto Costa, tinha... Turma boa, né? A turma toda ali era muito legal, né? E João Paulo. Então eu tive o privilégio de crescer no meio desses craques, né? Então eu aprendi muito, meu irmão também, né? Nós aprendemos muito já dessa vivência do dia a dia. E aí, cara, ele é muito esperto, né? Quando ele assistia os nossos jogos, desde o futsal até o campo, ele, não vai dar pra ir, talvez eu vá e tal. E aí, de repente, tava no jogo assim, daqui a pouco olhava assim, tava lá no cantinho, sem mostrar pra ninguém, ficava sempre no cantinho assim, afastado, mas tava sempre torcendo, mas sempre no lugar dele ali, nunca foi de cobrar, mas sempre colocou a gente no ambiente certo. Você vê como é importante a questão da família pro jogador, né? A gente percebe essa união, essa ligação do pai, dos filhos e a formação, a criação, inclusive o Júnior Moraes, essa figura aí super polida, simpático, educado, inteligente e que tem uma história rapidinho comigo, na época em que ele jogava na Ucrânia, estourou a guerra, né? Você estava lá jogando Não, também? meu filho mais velho morava na Ucrânia, tá. em Kiev, e eu postei, todo preocupado no dia que explodiu a guerra, né? E aí o Júnior Moraes, que nem me conhecia assim, no meu Instagram, mandou uma mensagem para mim perguntando se precisava de ajuda, se colocando à disposição, me passou o telefone dele. Então isso para mim me marcou. Não sei nem se você sabia disso ou se lembrava disso, mas foi importante para mim o Júnior Moraes na Ucrânia, em Kiev, no momento da explosão da guerra. Isso é muito legal, né? Ele se oferecendo para ajudar meu filho lá, né? Então foi uma coisa comovente. Fico feliz, fico até emocionado porque foi um momento assim muito difícil, né? Jamais esperava viver uma guerra, né? E você acordar de repente ter que conduzir os outros meninos com filho, né? Com família, com pai, com mãe, com o Vitão com filho recém-nascido, com vários jogadores com as suas famílias e outros brasileiros, né? Tinha brasileiros perto da fronteira com a Rússia que estavam acabados de chegar na Ucrânia sem falar russo ou ucraniano ou inglês e presos ali numa situação. Então eu fiquei 4 dias ali, que foi o começo da guerra, e meu objetivo era tirar o máximo de pessoas dali, né? Salvar o máximo de pessoas, e não lembrava disso, como não lembro de várias coisas que depois as pessoas vão me falando, eu vou lembrando, porque foram realmente, cada minuto assim foi muito pesado, mas fico feliz primeiro de estar vivo, né? De poder estar aqui hoje, que era... Foram 4 dias desse clima antes de você retornar ao Brasil? Tentando achar uma saída, a gente não conseguia, né? Você estava com a família lá? Não, sozinho? Minha família ia chegar 2 dias antes da guerra. Então você estava sozinho. Teve em algum momento que se abrigar num bunker? Como é que foi isso? O tempo todo, né? O tempo todo. Foram 4 dias, porque eu morava em Kiev. Kiev era o foco da Rússia, tomar Kiev, a capital. E cada minuto que a gente não conseguia achar uma saída, o exército russo chegava mais perto da gente. Então era uma tensão muito grande, né? A chance da gente estar aqui hoje era
vivo era bem pequena. Mas, graças a Deus a gente conseguiu sair. Eu agradeço de público mais uma vez. Legal, legal. São histórias do mundo da bola e quando a gente fala que há muitas críticas com a nova geração de jogadores, né? Porque às vezes não assumem posturas e tal. Hoje o Dorival estava sendo muito cobrado essa semana, os jogadores também foram cobrados. E o Caio César, que não vinha jogando, hoje na zona mista lá, ele falou que a responsabilidade também é dos jogadores por esse momento do Corinthians. São 5 jogos sem nenhuma vitória. E claro que a pressão canaliza em cima do treinador. Mesmo com o Corinthians tendo conquistado a Copa Rei em cima do Flamengo, ganhou a Copa do Brasil. O futebol é assim, dia após dia a pressão vem mesmo. E o Caio César, que não vinha jogando, falou hoje sobre a responsabilidade dos jogadores nesse momento. Vamos ouvir. Todos nós, a gente tem que assumir as responsabilidades, né? A responsabilidade não é só do Dorival, não é só da comissão, é de nós jogadores também, né? É um jogo em casa contra o Coritiba, a gente tinha que entrar lá e tirar os 3 pontos. Era a nossa obrigação e não foi feito. Então, assim, nós jogadores temos que assumir a responsabilidade. Olha, eu estou muito de acordo com o que disse o Caio. Eu achei um absurdo, acho um absurdo. Entendo que a cultura do futebol é essa, resultados. Mas se pressionar o Dorival, o que o Dorival tem extraído desse elenco, o Dorival, claro, comete os seus equívocos. Hoje, até discordando um pouquinho do Paulo, não estou dizendo que o André estava fazendo uma partida maravilhosa, mas quando ele talvez coloca o Garro em campo, se você tem o André, você pode trazer o André para a posição dele, você poderia ganhar aquele meio campo e ainda forçar o Santos. Não, ele tirou o André, até se explicou e tal. O Dorival tem alguns equívocos. Mas o que você discordou de mim? Não, que você falou, que o André não estava bem no jogo e tal. Não estava bem no jogo mesmo. Na posição não estava. Perfeito, mas eu acho que ele não precisava ter saído. Não, tudo bem. Se você coloca o André no setor de meio campo, isso. Aí você tira o Carrídio, isso, e aí Paulo. cansa, Perfeito, tudo bem. perfeito. Agora nós estamos discordando de nada. Não, assim... Calma. É legal você pontuar isso, porque eu entendo que na hora, isso para pontuar que o Dorival também comete erros. Eu acho que hoje ele cometeu esse erro. Eu acho que se você tivesse o André, traz o André para a posição dele, você coloca o Garro ali, tirando o Carrilho, o Corinthians poderia ficar um pouco mais forte e de repente trazer essa vitória para tirar a pressão. Isso não aconteceu. Mas pressionar, colocar até a possibilidade de, no caso de uma derrota hoje, o Dorival ter a cabeça colocada a prêmio, eu acho um exagero. Não, quem estava mais perto para cair, o Voivoda. Perfeito. Não o Dorival. Não. Mas, infelizmente, a nossa cultura, essa cultura é errada. Flamengo Mas, assim, diga, né? mas o Dorival, para mim, não pode ser questionado em nenhum momento. Mas, ô Garrafa, eu, sinceramente, não morro de amores pelo Dorival. Eu não morro. Você é um ingrato. Não, sou ingrato. Você é um ingrato. Não, sou ingrato. Esse time do Corinthians Eu ganhar desses Copa do esquemas Brasil. dele. Eu não gosto desses esquemas dele. São esquemas muito retranqueiros. Não dão ao Corinthians a possibilidade de fazer gols. Muito graças ao Dorival. A torcida quer. Muito graças ao Dorival, o senhor comemorou o título da Recopa, campeão da Copa do Brasil. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Ele não é só o culpado, não. O culpado também os maiores culpados são os jogadores. Que tem que ter vergonha na cara, começar a jogar, mostrar empenho em campo e corrigir esse setor ofensivo, que é horrível. Tem que treinar mais. E não pode depender só de um jogador, Não né, Chico? pode depender só de um jogador. Corrige. O Lingard está chegando, Chico. Não, o Lingard está chegando, mas o Lingard é uma esperança. O Lingard é uma esperança. Sei lá se vai dar certo. É uma realidade ainda, né? Não é uma realidade. É bom jogador. Jogos o Yuri tá Dizem fora? que é bom jogador, eu não conheço. O Yuri está é fora. 6 jogos. São 6 jogos. E aí 5 jogos sem vitória. Os do últimos Corinthians. 5 sem vitória. Não, aí você... 3 gols marcados. Aí você tem Pedro Raul. Entrou bem hoje, né? Horrível. Tirou um gol do Memphis. Foi ele. O último gol o chute do Memphis na falta, ele tirou a bola Atrás da pro gol. barreira, né? Não era o Gustavo Era o Henrique. Gustavo Henrique, Chico. Tá vendo, Chico? Não seja injusto. Injusto com... Não é o Gustavo Henrique, não. Era o Gustavo Henrique. Naquela barreira era o Gustavo Henrique, sim. Tá bom. Era o Gustavo Henrique. Aí você tem o Kaique. Traiu o Chico aqui. Aí você tem o Kaique, que também não entrou bem. É um garoto bom, é um garoto que poderia ter entrado no começo do jogo, mas não está bem. Aí você tem o Vitinho, que também contra o Curitiba foi um dos piores. E o Vitinho é um jogador que jogou no Flamengo, gente. É um jogador experiente, foi para fora agora.
Aí você vai colocar a culpa no treinador? Não tem nem como colocar a culpa no... Aí o zagueiro, ele inventa na jogada. Aí você vai culpar quem? O treinador? Tá errado. Ô, Paulo, só tá errado. Tem que colocar a culpa mesmo nos jogadores. Os jogadores precisam começar a se posicionar melhor, conversar dentro de campo, um cobrar do outro. Porque se o jogador não resolver dentro de campo, não adianta o treinador ficar colocando esquema tático lá do jogador. E outra coisa, o Garro também precisa... Isso aí. Agora precisa aparecer, porque poxa, tá sumindo. Ele tá se contentando com o banco. E ainda Ele tá se contentando reclamando. com o banco e entrar no segundo tempo. E eu quero entrar definitivamente no assunto Neymar, mas só para a gente isentar, ou talvez dividir um pouco essa responsabilidade, a gente fala de reforços chegando, a pergunta para vocês é, o Lingard, o Jesse Lingard, né, que veio do futebol coreano, tem uma história lá de 2005, uns 5 anos jogando em altíssimo nível na Europa, mas estava jogando no futebol coreano, está à disposição do Dorival. A pergunta para vocês é, o Lingard, para a realidade do futebol brasileiro, pode ser uma boa para o Dorival? O Dorival falou a respeito disso, a bancada também vai falar e na sequência a gente vem com o Neymar dentro do jogo. Será que o Neymar aprovou? Vai ser convocado amanhã, não vai? Dorival, e o Lingard estreia quando? Eu acho que ainda mais uns 10 dias aí de uma preparação para depois a gente fazer uma avaliação. Ele ficou um tempo um pouco maior, estava fora de atividades, então requer um cuidado um pouco diferente. Lingard pode ajudar o técnico Dorival? O que você pensa, ô Júnior? Começando por você, vocês fiquem à vontade para falar. Acho que todo jogador europeu, né, que vem jogar no Brasil, a gente tem que ter um cuidado com a adaptação, porque aqui é um jogo totalmente diferente. O cara vai jogar na arena numa quarta-feira à noite, depois num domingo, 4 da tarde, vai jogar contra o Remo lá. É um jogo completamente diferente. Então, eu prefiro esperar, que nem o Chico falou. É uma esperança ainda, acho que ainda tem uma dúvida sobre o que ele pode fazer pelo Corinthians. Não consigo cravar que ele vai ser sucesso dentro do Corinthians. Mas tem esperança por todo o histórico, por tudo que ele já viveu num grande nível, né, num nível muito alto. Então, a gente sempre tem a esperança que ele faça algo diferente. Eu não consigo cravar que ele vai ser sucesso no Corinthians. Tá otimista, Paulo? Lingard? Ixi, Maria! Jesus! Bem animado esse, hein? Tô achando que não tá, não. Sabe o que é, cara? É que eu lembro um jogador que quando eu saí do Corinthians, fui pra Europa, falei, acabou esses negócios de reunião com o torcedor, acabou esses negócios de torcedor entrar no ônibus, chutar tudo, acabou tomar pedrada, acabou. Fui pra Europa tranquilo, né? Bayer Leverkusen, acabou, não tinha mais isso. Aí vem um jogador da Europa pra cá. Ele acha que ele pode ficar na favela, ele pode ir nas comunidades e tirar foto, e faz isso, faz aquilo, porque começou assim, né? Começou assim. O negócio tá começando assim. E tirar foto, e vai pra lá, e vai pra cá, e vai ter vida boa. Ele tá achando que é o Memphis. Se ele não achar que é o Memphis... Quer passar um recado para ele? Olha para a lente da verdade e passa um recado para o Lingard. Você é filho do terrão, conhece bem, né? O Corinthians precisa de um reforço, eu quero você na tela com um recado para Lingard. Lingard, não vai na onda dos caras. Vai ir favela, ir muito show, não vai nisso. Vem pianinho, chega pianinho, pezinho no chão, porque se você não jogar, você vai ser cobrado. Aí sabe o que vai acontecer? Vão ter gente batendo na sua porta. Eu não quero que isso aconteça. Não acho certo isso. Agora, vai ter que jogar futebol, irmão. Ô Miller, jogador, né? Europeu, veio do futebol coreano. E aí ele tá lá, deve estar treinando, semana passada treinando e tal, daqui a pouco ele vê, os caras, o que é esse povo entrando aí? O pessoal da torcida conversando com os caras. O que passa na cabeça do jogador? Hein, Júnior? O cara tá lá, né? Acabou o treino, vamos almoçar e ele começa a ver, entra um monte de cara, camisa de gavião e tal, os caras entrando, indo pra cima e tal. O cara... What is it? Como é que ele falaria? What is this? O que passa na cabeça do jogador, Miller? É isso que tava achando na Coreia? Então, na Coreia lá
Lá o cara perde o gol. Sossego depois- da... Como é que é na Coreia? Perde um gol, O cara Alex. perde o gol sem goleiro, a torcida. Na Coreia é que nem beisebol nos Estados Unidos. Os caras Passa meia podem hora- até tiro de meta. Passa meia hora de jogo, você não sabe que começou o jogo ainda. Não tem. Gente, ô, Rafa, o negócio é o seguinte, ó. Eu já falei, vou repetir aqui. Eu não confio nesses jogadores que vêm de Coreia do Norte, do Sul, que seja. Para jogar no Corinthians, eu te falei, o futebol brasileiro, a tal da intensidade física é muito alta, muito grande. Né? Pô, pega um Flamengo no Maracanã, um Grêmio no Sul, um Remo lá 50 graus lá em Belém. Meu, dificilmente esse cara vai ver a bola passar. Difícil. Porque ele vai entrar num contexto de que ele tem que decidir. O Corinthians não é você ser mais um. Ele vai ter que entrar para decidir. Ele não vai entrar para compor elenco. Ele foi contratado para decidir, resolver. Você acha que ele tem essa capacidade para resolver? Daqui 10 dias nós teremos essa resposta. E amanhã nós teremos uma resposta importante. E eu vou querer discutir com você em casa e com a bancada sobre Neymar. Vai à Copa do Mundo? Neymar merece ir à Copa do Mundo? Neymar está jogando por merecer uma convocação amanhã de Carlo Ancelotti? Então, a gente vai discutir isso a partir de agora. Neymar. A questão é, Neymar está produzindo para ir à Copa do Mundo? Vocês acham que o Neymar será convocado amanhã? Então aí você pode desenvolver Porque o estão tema. ligadas, né? Estão ligadas. ligadas. Porque não, produzindo, ele não tá porque não joga, né? Ele fez um jogo hoje. Desde que chegou, tá? Essa é a... né? É que o Neymar, cara, ele é um caso à parte. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Ele não é um jogador qualquer, é um jogador comum, que precisa mostrar a cada jogo, a cada momento, que ele está bem e preparado para a seleção brasileira. Ele é o típico jogador que, naturalmente, ele se impõe em relação aos demais tecnicamente. Então, acho que a grande questão é, fisicamente, ele aguenta uma Copa do Mundo? Ele aguenta uma sequência de 8 jogos? Ou ele seria convocado para ficar no banco e entrar de vez em quando? Aí cabe ao Ancelotti resolver como seria utilizado o Neymar e se assim seria importante para ele, Ancelotti, ter o Neymar na Copa do Mundo. Alex, Porque depois condições de um jogo contra o Vasco, ele ficou 10 dias. Então, aí 10 ele jogou dias com o pra se Mirassol porque recuperar. estava administrando carga. Imagine. E aí Imagine. Então, mas por isso que eu estou falando. Se for para ser titular os 8 jogos, eu acho que ele não tem condições. Mas se for para servir a seleção, ficar no banco... Você levaria? Eu levaria. Eu levaria porque, assim, mesmo hoje, por exemplo, ele não jogando tão bem, mas que você percebe que é diferente. Ele cria uma oportunidade de gol, ele sofre uma falta, ele faz uma jogada que os outros têm muito mais dificuldade para fazer. Você E é levaria? uma coisa natural dele. Você levaria, Paulo? Levaria para a Pois não. convocação de amanhã ou para a Copa? Não, para a Copa. Pra Amanhã Copa. tanto faz. Em relação ao Neymar, para mim, tanto faz. Em relação ao Neymar, para mim, a de amanhã, ele indo ou não, eu continuo achando que ele tem que ir. Eu Eu acho que... levaria. Desculpa. Pode falar. Eu levaria amanhã. Levaria amanhã. Pode ser até para ambientar com o técnico, aí tudo Até bem. para fazer uma experiência. Isso, né? pode ser. Para ver o teste, testá-lo lá, né? Para ver qual é Acho que é para ter vai um ser a relacionamento reação. com o Ancelotti, talvez, Um grupo. um primeiro contato. Eu acho que o Neymar não carece de teste. A É questão isso. é saber... Não, né? não é teste, é ver como é que ele se Eu acho que relaciona precisa ter, com o grupo. acho que precisa ter um como é que eles contato olho a tocam o olho, campo, uma né? conversa. Eu entendo que uma conversa... Como é que vai ser a volta franca com do o Neymar Ancelotti? na seleção depois de Porque tanto ele não, tempo, vem, né? ele não vem, no meu entendimento, ô Júnior, para você também explanar o que você pensa, ele não viria nesse momento para ser titular absoluto. Não viria para ser titular absoluto. Eu acho que ele agregaria com sua experiência, com a sua qualidade técnica. Então acho que essa conversa, que para mim deveria acontecer entre ele e o Ancelotti, ela é fundamental para saber se o Neymar pode ou não ser útil à Copa. O que você pensa? Sempre que a gente fala de Neymar é sempre um caso especial, né? Nunca é uma coisa normal. E realmente, fisicamente, não está nos seus melhores, né, na sua melhor condição física. Mas eu levaria ele justamente para entender como que ele se encaixa nesse momento. Até porque o Rodrigo, infelizmente, com a lesão dele e fazendo essa função de número 10, vai ficar ausente da Copa e o Neymar provavelmente Aumentou vai a ser... possibilidade do Neymar ser convocado sem pela dúvida. ausência do Rodrigo? Sem dúvida. Eu acredito que sim. E eu acho importante levar ele até para entender isso, entender como que vai ser ele dentro do grupo,
ele não sendo o protagonista iniciando o jogo, e sim, talvez entrando, né, durante os jogos. Isso é importante. E eu acho importante entender. Acho Saber se ele está disposto a esse tipo de serviço. A convocação dele agora não seria por ele estar merecendo uma convocação, Entendi. por estar destruindo em todos os jogos. Não, mas acho que por tudo que ele já fez e que ele pode fazer durante uma Copa do Mundo, entendendo também que ele pode entrar, entendendo que é uma Copa que vai ser a mais longa, com mais jogos, entendendo que ele pode começar no banco e entrando, produzindo, criando e ir lá para os jogos finais, decidindo para o Brasil, seria incrível. Miller, você pensa da mesma forma? Quanto o Neymar, ele não vai chegar mais a 100% no aspecto físico, não. Mas quanto ele precisaria estar bem para poder agregar à seleção brasileira? O que você pensa sobre o Ancelotti convocá-lo amanhã ou não? Ô, Garrafa, eu acho que amanhã o Ancelotti não leva o Neymar. Não leva. Por conta da sua condição física, tá voltando agora, aquela coisa toda, né? É claro que se ele continuar jogando pelo Santos, sem se machucar, ele tem grande possibilidade de ir. A Ancelotti leva, para ele se adaptar, claro, saber se adaptar à sua nova realidade como jogador. Olha, você vai entrar 20 minutos no segundo tempo, não vai jogar toda... Você não vai ter a 10 e a faixa para entrar jogando, mas você vai entrar durante a partida. 20 minutos no segundo tempo você entra, fica perto da área, dá 2 tapas. O Neymar aceitaria isso? Então, isso que eu estou dizendo. O Ancelotti falando isso, agora tem que ver se o Neymar vai aceitar isso. É diferente. É claro que o Ancelotti não está preocupado com isso. O Ancelotti não vai fazer um time para jogar para o Neymar. Esquece isso, não vai fazer. O europeu tem outra cabeça. O Ancelotti já tem os jogadores do meio campo para frente que ele vai levar, que já está praticamente garantido, 90% já está escalado para a Copa do Mundo. Nós sabemos quem são. Agora, as dúvidas são essas. Neymar, 3 ou 4 jogadores que ele tem dúvida. Endrick, você leva ou não? O Endrick eu levaria. O Endrick é a nova geração, está voando lá no Lyon, eu levaria o Endrick. O Dorival, que antecedeu ao Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, falou hoje, lá na Vila Belmiro, sobre a possibilidade da convocação e a ida ou não de Neymar para a Copa do Mundo. Vamos ouvir o técnico do Corinthians falando de Neymar, ex-técnico da seleção, Dorival Júnior. Essa daí é uma função do Ancelotti, eu respeito muito, tenho um carinho especial pelo Ney, torço muito para que isso aconteça, mas a responsabilidade é dele e eu tenho que respeitar isso. A minha torcida é para que tudo aconteça e aconteça o melhor para um jogador que é diferenciado e excepcional. Ô Paulo, tá aí a palavra do Dorival, e eu quero aproveitar vocês 3 ex-jogadores que atuaram no futebol europeu, né? E aí eu fico imaginando, eu quero que vocês tentem passar pra gente aqui o que pode estar passando na cabeça do Carlo Ancelotti. Não é o Garrafa que vai convocar o Neymar, não é o Alex, não é o Paulo, não é ninguém daqui. É o técnico da seleção brasileira, que tem uma cultura da Europa. A gente sabe que por aqui, o Neymar, se ele for convocado amanhã, mesmo ele não estando a 100%, ele vai ser o quê? A principal estrela da companhia. Amanhã só vai se falar de Neymar. Ah, sim. Amanhã Neymar, vai pro treinamento é o Neymar. Garrafa, eu me arrisco a dizer, ele indo ou não indo, o assunto vai ser o Neymar. Então, o que pode passar na cabeça, o europeu, ele é mais frio do que nós latinos aqui, nós, né, sul-americanos. O que deve estar pensando o Ancelotti? Eu posso estar convocando o Neymar, que pode agregar tecnicamente para mim, mas pode me criar um problema. Será que ele pensa nisso? Não pensa nisso? O que pode estar pensando o técnico Carlo Ancelotti com a cultura que vocês têm jogando no futebol europeu? Bom, Garrafa, eu não vejo com bons olhos se o Ancelotti não levar o Neymar nessa convocação. Ele não vai arriscar no último momento. Concordo Ele não contigo. vai arriscar levar o Neymar de último momento. Essa convocação é fundamental, jogador, para haver uma conversa. Nós estamos conversando aqui. Ele vai ter uma conversa com o Neymar, mas quando vai ter essa conversa? O momento é esse. Se ele não levar amanhã, não leva mais. É isso aí. Se ele não levar amanhã, Você acha isso? Eu acho isso. Eu também acho que ele tem que não ser. leva mais. Pode até levar, mas eu acho que tinha que ser nessa conversa. Se fosse qualquer treinador brasileiro, o Neymar já estava garantido. Sim. Agora, em se tratando de um europeu multicampeão, diferente. Então, essa convocação vai ser fundamental para haver uma conversa. Neymar, vai ser assim, eu vou te levar, vai ser assim, você topa? Você quer isso? Você não quer isso? Porque é a última chance do Neymar chegar e falar assim, não, isso eu não quero. E se o Neymar chegar e falar, eu não quero ficar no banco. Eu não quero ser mais um.
O treinador pega, Você acha que ele falaria isso? vai ter que ter uma conversa franca. Sim, mas vai você ter que ter acha- uma A conversa precisa existir. Vai Claro, ter que claro ter que uma precisa. conversa franca. Claro que precisa. Porque Essa se o Neymar essa entrar conversa- no grupo, participar do grupo e ficar bicudo, atrapalha o grupo inteiro e o Essa Brasil conversa volta só na primeira acontecerá se ele for convocado amanhã. fase. É isso aí. Eu acho difícil levar ele amanhã. Eu acho difícil Então, por conta do que aconteceu. Então, mas aí, Não, Até jogador. pela ausência dele em Mirassol. eu mas quero aí, ver muito aí ele pegar convocado, mas eu acho de difícil ele última amanhã. hora e convocar pra ter esse tipo de problema lá, Júnior. Não, depois dessa fala do Paulo Sérgio, o mundo todo vai estar esperando amanhã essa convocatória. É claro, se não levar amanhã, vai arriscar na última. Na última. O europeu é muito racional, Sim. o brasileiro é muito emocional, né? Essa é a grande verdade. O Ancelotti se dá muito bem com o brasileiro, tu vê que todos os brasileiros trabalhando Sim. com ele têm um carinho, mas Já caiu no samba, já caiu no carnaval. a fala dele do Paulo é muito, muito interessante. Mas a porque cabeça é outra, né? Sim, ainda mais um treinador italiano, ele é criterioso. Eu quero muito que ele seja convocado amanhã, Neymar. E outra, não é nem só porque ele é europeu. Ele é o técnico mais vencedor da história do futebol. Assim, é o cara que tem todos os títulos possíveis e imagináveis que um treinador pode ter. E ele queria disputar uma Copa do Mundo por uma seleção. Então acho que ele está levando isso com muita seriedade. Assim. Não, e outra coisa, no próprio Real Madrid, ele fez o Vini jogar. O Vini, quando chegou no Real Madrid, eu escutei treinadores falar, o pessoal estava assustado porque ele não conseguia correr. O Ancelotti que fez um trabalho em cima do Vini. Promoveu ele do B pro A. O Rodrigo cresceu com o Ancelotti. Então ele tem um trabalho, ele faz um trabalho a longo prazo com esses garotos, com esses jogadores brasileiros. Sabe por que, jogador? É. A gente tem que perceber um detalhe interessante. Se o Militão não tivesse machucado, não ia um lateral jogar ali. Ia jogar o Militão, que é um zagueiro. Sim. Ele ia fazer isso. Porque ele conhece o Militão. E também porque esse esquema ele fez exaustivamente no Milan e no Real Madrid. Outra coisa, jogador. Então, por conta disso, o Rodrigo não indo, ele improvisar ali um Rafinha, um outro jogador, ou um Hendrick mesmo, porque tá bem fisicamente, ele improvisa. E o Neymar disse hoje na saída do campo à TV Globo o seguinte, abre aspas para o Neymar. Estou trabalhando para isso. A pergunta foi feita, ir à Copa do Mundo. Estou trabalhando para isso. Obviamente, meu desejo é voltar à seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher se eu estiver lá ou não, né? Sempre estarei torcendo pela seleção brasileira, créditos à TV Globo, fechando as aspas aqui para o Neymar. Então a pergunta é no pique para cada um de vocês. Paulo Sérgio, você convocaria ele amanhã para uma conversa, sim ou não? Convocaria. Você acha que o Ancelotti vai convocar ou não? Bom, eu não sei se ele vai convocar ou que não. você acredita? Agora, eu gostaria que convocasse Ok. agora. Você, sua opinião, você acha que o Ancelotti vai Palpite. convocar ou não? Não. Não. Paulo Sérgio, o Ancelotti deveria chamar amanhã para uma conversa, mas não vai chamá-lo. Alex Miller, você convocaria amanhã o Neymar e teria essa conversa com ele? Eu sou otimista, eu falo sim para as duas perguntas. Então você acredita que amanhã otimista o Neymar vai aparecer na convocação? Fazer Eu as sou duas- otimista. As duas. Júnior, você acredita que o Ancelotti amanhã... Você convocaria para essa conversa amanhã? Prefiro acreditar que sim. E você acredita que o Ancelotti vai convocar? Prefiro. Prefiro acreditar que sim. Certo. Chico Lang, é esse, rapaz? Quero muito que o Neymar vá para Chico Lang. Ele está com um futebol muito irregular, né? Vamos falar a verdade. Né? Tem jogos que ele vai bem, tem jogos que ele vai mal, tem jogos que ele não joga. Maioria, né? Tem jogos que ele se machuca. Né? Enfim, mas eu levaria. Amanhã você chamaria ele, tem a conversa e vamos ver o que vai dar. Conversa e vamos ver o que vai dar. Vamos Agora- ver se ele se encaixa no grupo, se ele não é a laranja podre que pode estragar todo o trabalho lá para frente, né? Enfim, faria aquele famoso teste. Com toda a sua experiência já em coberturas de Copa do Mundo, o Ancelotti amanhã convoca ele, sim ou não para você, Chico? Para mim, convoca. Convoca. Então aqui, acho que só o Paulo acha que o Ancelotti não convoca amanhã, né? O Paulo Mas eu não. gostaria que por enquanto. convocasse. Não, ok. Ô, Miller, você chamaria amanhã o Neymar e faria essa conversa com ele, sentiria para dar uma sequência no trabalho ou não? Você esperaria um pouco mais? Você convocaria ele amanhã já, não? Eu gostaria, se fosse eu convocaria o Neymar. Eu chamaria chamava. o Neymar. Mas o Ancelotti não pensa assim. O Ancelotti amanhã chama o Neymar ou não? Para mim, não. Pro Miller não. E para você aí na sua casa? Para mim
eu chamaria o Neymar amanhã, acho que amanhã é o dia, como disse o Paulo, se tem um momento de fazer uma convocação pensando em Copa do Mundo, e depois dessa declaração que o Neymar deu lá na saída do campo à TV Globo, o momento é agora de ter uma conversa. Ó, filho, vai funcionar assim. A parada é assim, a Copa do Mundo é amanhã, você tá afim de entrar nesse esquema? Porque tecnicamente a gente sabe que você pode resolver. Você tá afim? Eu preciso disso. Você pode me entregar isso? O que é entregar? Entregar é saber administrar o banco de reservas, saber que pode jogar 15 minutos, 30 minutos, um tempo ou nem entrar em campo. Você tá afim de encarar essa? Aí ouve o que vem de retorno do cara. Olho no olho. Essa seria a minha posição. E eu acredito que o Ancelotti, né, apesar de europeu, mas ele tem essa relação com os brasileiros, conhece bem os brasileiros, eu acho que ele vai chamar o Neymar amanhã. Mas é uma situação totalmente diferente, né? De relação com o brasileiro. Sim. A relação com os brasileiros, tipo no Real Madrid, ele tinha uma relação com os brasileiros excelente, mas era um dia a dia, de 3 anos. Claro. É totalmente diferente. Agora não. Agora ele tem que decidir se vai levar o Neymar ou não, que está mal fisicamente atualmente, e ele tem outros jogadores mais jovens que estão fisicamente voando baixo, no caso, como Dina Gíria. Então, como eu disse, um italiano, ele pensa totalmente diferente do brasileiro. Como ele já tem um grupo quase que todo formado, praticamente completo, quase que completo, 90%, como ele disse numa entrevista outro dia, ele disse, não, o Neymar não precisa de teste. E o europeu não é que nem o brasileiro que liga, chama no quarto. Sim. O brasileiro faz isso. Chama no quarto, conversa, fica até meia-noite conversando. O europeu mal te dá bom dia. Não, e outra coisa, né, jogador? Se é um treinador brasileiro hoje nessa situação e não chamar, cai. Exatamente. Bom, vamos aguardar e amanhã no Gazeta Esportivo você vai ter todos os detalhes da convocação ou não convocação do Neymar. E quero também a sua opinião interagindo com a gente. Bom, falamos muito de Corinthians, de Santos, de Neymar, seleção brasileira, e o Palmeiras venceu. O Palmeiras voltou, né, Alex? Jogar no Allianz Parque. A Marina Buffon acompanhou a vitória do Palmeiras, Palmeiras 1, Mirassol 0, é isso? Vamos com a Marina. A Marina está ao vivo, é isso? Ah, a Marina está ao vivo. Marina Buffon. Boa noite, Marina. Palmeiras venceu, voltou para casa, Marina. Boa noite. Olá, Garrafa, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mesa Redonda. Estamos ao vivo, sim, estamos pertinho do gramado aqui novo, gramado sintético aqui do Allianz Parque. Mais de 35 mil torcedores vieram aqui para acompanhar essa vitória do Palmeiras sobre o Mirassol. Palmeiras que neste momento está na segunda posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos aí depois dessa vitória importante sobre o Mirassol. Flaco Lopes foi aí o responsável por essa abertura de placar, por esse resultado, esse 1-0, um golaço que ele fez ali aos 25 minutos do primeiro tempo. E podemos dizer que o Palmeiras teve outra chance, sim, principalmente com o argentino, que poderia ter aumentado essa vantagem para o Verdão, mas o Mirassol, por outro lado, conseguiu também ter bastante posse de bola, conseguiu fazer um abafa ali na área do Palmeiras em algumas oportunidades, principalmente no final da partida. O Palmeiras estava bem fechado e o Mirassol tentando pelo menos esse empate aqui no Allianz Parque, mas pro palmeirense deu tudo certo, de fato 1-0, não foi um jogo de grandes emoções, nem de grandes jogadas, nem nada do tipo. A gente pode destacar de fato esse gol do Flaco Lopes, foi um gol muito bonito, uma boa participação do Maurício também, do Alan, Arias mais uma vez foi titular, Vitor Roque de fora novamente por conta de estar cuidando daquelas pancadas, daqueles traumas que ele sofreu no clássico contra o São Paulo ainda pelo Campeonato Paulista. Arias ainda um pouco tímido, mas tentando se entrosar aí com os jogadores do Palmeiras. E também, Garrafa, para devolver aí para vocês, na lateral esquerda, o jovem Arthur foi titular pela primeira vez, foi bem, aí só no segundo tempo, ali no meio do segundo tempo, é que o Piquerez entrou no lugar dele. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta de vocês. Tá certo, então Marina, segura aí, você volta já com os personagens desta vitória do Palmeiras, 1-0 frente ao Mirassol. Alex, Palmeiras sofreu na sua avaliação, vi que você acompanhou o jogo na íntegra, sofreu na sua avaliação, foi um jogo controlado, o Mirassol deu trabalho, enfim, com Arthur como novidade, como destacou a Marina, Alex. Não foi só o clássico que foi um jogo ruim, né? O jogo do Palmeiras também foi ruim como um todo, tecnicamente, um jogo de poucas oportunidades, e o Mirassol deu muito trabalho para o Palmeiras,
que voltou para casa, Allianz Parque, todo mundo esperando, e a torcida criou uma expectativa de que o time poderia, de novo, fazer aquele futebol fluir. Mas não foi o que vimos. Um time com muitas dificuldades ofensivas, o Palmeiras sem muita criatividade, sem muita inspiração, sem muita ideia, e hoje depende muito do Flaco Lopes e do Vitor Roque. E quando o Vitor Roque não joga, como foi o caso hoje, fica pior ainda a situação. Aí o Flaco tem que decidir sozinho. E, justamente, o Palmeiras ganhou o jogo com uma jogada individual do Flaco Lopes, pegando a bola e fazendo um golaço de fora da área. No mais, o Palmeiras não existiu praticamente na parte ofensiva. E isso se estende como uma preocupação também ao John Arias, que é a contratação mais cara da história do Palmeiras, chegou e tem sido muito mais... Chegou agora, Alex. Não, assim, eu estou só analisando essa chegada. Tá. São 4, 5 jogos aí que ele atuou, 2 como titular, e até agora a gente tem visto muita participação dele na parte de recomposição, marcação, na parte defensiva, e quando ele está no ataque com a bola, ele não fez nenhum 1 contra 1, não foi para cima em nenhum momento, não tentou nenhuma jogada, pegava a bola e tocava, talvez algum tipo de necessidade ainda de se soltar, de se adaptar de novo ao futebol brasileiro. Coisa Não talvez se adaptar ao futebol brasileiro, mas tipo aos de novos jogo, companheiros, né? Enfim. O estilo de jogo do Palmeiras é um estilo que é muito defensivo também, né? Sim. Joga de uma forma muito segura, né? Para você ter perna para defender e atacar numa posição como E ele do tem sido Arias, muito exigido nisso, então... né? Porque ele tem essa condição física. Ele tem jogado de uma forma muito parecida como o Rony jogava. Né? E o Rony faz isso, como fez hoje pelo Santos. Ele foi, como brinquei aqui, foi o melhor defensor do Santos, foi o Rony, que é atacante de ofício. Né? Então isso está acontecendo com o Arias, mas eu acho que é uma questão de tempo. O menino Arthur, para mim, já ocupa a segunda posição na hierarquia dos laterais Você esquerdos. tá contra o Jefité mesmo, hein? Porra, posso dar minha opinião ou ele vai me borrifar? Não, ele está pontuando. Ele pode. Você pode dar opinião, mas ele está pontuando. Inclusive, daqui a pouco eu quero falar sobre os laterais do Palmeiras, porque o senhor está viralizado nas redes com a torcida do Palmeiras sobre as laterais. A gente vai entrar nesse assunto, Paulo. Pode ficar tranquilo que a gente vai entrar nesse assunto. Obrigado. Mas para a gente não perder o fio da meada aqui. Complementando, o Jefté não tem nível para jogar no Palmeiras. E o Arthur, que é da base, deu conta do recado, não comprometeu, menino jovem, tem muito a evoluir. O Piquerez ainda é titular, mas hoje, para quem viu o jogo, né, e não ficou só zoando comigo na redação, quem viu o jogo sabe, viu, São Paulo Sérgio? Que o Piquerez, quando entrou no final do jogo, parecia que tinha engolido um boi. Ele não conseguiu acompanhar os atacantes do Mirassol. Esse lance é expulsão, ó. Para. É expulsão. Tem que acabar esses negócios de ficar. Mas tinha sofrido falta, Paulo. Calma, Paulo. Mas tudo bem. A bola não estava mais em jogo. Agora todo jogador é fortão. Quem ficar empurrando o outro. A briga que deu o senhor estar nervoso com o momento do Corinthians é uma coisa. Agora, se eu queria expulsar o jogo quando a bola estava parada, ele dar um pênalti ali, não tem por que expulsar. Ele ficou mais nervoso quando o Palmeiras ganhou. É sempre assim. Bom, ó, esse gol do Flaco Lopes, aí a gente tem o gol do Flaco Lopes, depois a gente voltar para esse lance do Carlos Miguel, eu tenho a Marina para falar ainda sobre o Arthur, né? Você tem o lance do Flaco, vamos ver o gol? Aproveitar, eu gosto sempre quando eu estou com um convidado também ex-atleta aqui, para a gente falar deste Flaco Lopes que chegou no Palmeiras, foi meio devagar, vai, não vai, já foi convocado 2 vezes para a seleção da Argentina, está fazendo uma dupla maravilhosa com o Vitor Roque, e diferentemente do que acontece no Corinthians, quando sai, por exemplo, o Vitor Roque não jogou hoje, não cai o desempenho do Flaco. Olha só, Miller, fala pra gente, esse golaço, estava difícil o jogo até aí, o Flaco Lopes teve espaço e mandou essa paulada pro gol. Palmeiras, hein? Melhor jogador do Palmeiras. É que não é de agora, né? Desde o ano passado ele é o melhor jogador do Palmeiras. Nós sempre estamos falando aqui, inclusive, vai ser bom a sua opinião, porque tem um aqui que até outro dia o Flaco não era esse grande jogador. Era ou não era jogador? Eu já falei várias vezes. Eu já falei várias vezes aqui que o Flaco Lopes ele é mais completo. Ele é mais completo que o Vitor Roque 1000 vezes. Já vista o desempenho dele. Ele foi artilheiro no passado e está sendo atualmente o artilheiro do Palmeiras. Ele chuta reto, ele não bate de curva. Ele chuta reto, mas um reto certeiro. Tanto é que ela bate na trave, o Walter ainda toca na bola, mas o chute foi muito forte, muito certeiro. Um golaço, um outro golaço do Flaco Lopes que provavelmente estará na Copa do Mundo com a Argentina. É confiança, o Júnior, quando tem... abre essa avenida aí, o cara tá grande, tá confiante para fazer um golaço desse? Ah, meu amigo, quando o centroavante encaixa bem no time, quando ele tá com a confiança, meu amigo, não para não. Temos aqui
os atletas para poder falar. Eu quero ressaltar a importância de um centroavante num time, né? O clássico foi decidido ali 1-1 com 2 gols de centroavantes e agora o Flaco também fazendo gol para o Palmeiras. A importância de ter um jogador diferenciado ali no último terço do jogo. Está falando do Santos que jogou com 3 zagueiros, o Corinthians se defendeu colocando o volante na ponta, mas a importância de decidir jogos com centroavante, né? Sim. Ô, Paulo, é muito bom. Desculpa, Júnior. Paulo, antes de você falar do Flaco, é assunto aqui na bancada, e com certeza é assunto entre você, torcedor palmeirense. A Marina conversou com o Maurício, e o bom momento do Flaco, né, Marina? É também assunto entre os jogadores do Palmeiras. É isso, Marina Buffon? Exatamente isso, Garrafa, vocês estavam comentando aí, né, que quando o Flaco chega no Palmeiras, ele chega sob uma desconfiança e o Maurício fala exatamente isso, que quando ele chegou, tanto ele quanto o Bruno Fux estavam comentando, esse cara é bom. Olha só o que o Maurício falou hoje, depois do 9º gol do Flaco Lopes na temporada. Sou suspeito para falar do Flaco, é um cara que, independente do momento em que ele vive, ele é um grande jogador. Eu lembro que quando eu cheguei ele não vivia num grande momento, mas dava para ver, eu e o Fux a gente sempre olhava e falava, caramba, esse cara ele é muito qualificado, ele é muito bom. Mesmo às vezes ele pecando em algumas coisas, mas a gente sabia que o momento dele ia chegar e ele tem tido, não só esse ano, mas o ano passado brilhante. É um cara que nos ajuda muito, é uma referência ali, né? Ele e o Vitor Roque sempre são caras que estão sempre acostumados a fazer gols, então jogar com ele é muito fácil. Aí o Maurício, então, falando sobre ser fácil jogar quando tem um Flaco Lopes aí, como eu disse para vocês, são 9 gols na temporada, o artilheiro isolado do Palmeiras nesse ano de 2026. Garrafa. Obrigado, segura aí então. Por falar em Flaco, acho que foi... Bom, surgiu aqui na mesa tal, Flaco Lopes na seleção da Argentina, foi o Miller, né? Flaco Lopes na seleção da Argentina, nós conversamos de forma exclusiva com o Flaco essa semana. E uma das perguntas que fizemos a ele foi justamente sobre convocação. Como é que ele está lidando com essa ansiedade, porque Copa do Mundo, como diz o outro, é logo ali, 88 dias para a Copa. Vamos ouvir o Flaco Lopes? Tento levar com menos ansiedade possível e eu tento controlar as coisas que estão na minha mão, me preparar para os desafios que o futebol tem para mim e é a única forma que eu tenho de lidar com isso. Paulo Sérgio, Flaco Lopes, a concorrência é brava, a seleção da Argentina, atual campeã do mundo, foi convocado nas 2 últimas convocações, para os 2 últimos jogos da seleção da Argentina. Ainda não jogou, mas está vivendo essa ansiedade. Tem uma vaguinha para o Flaco, um jogador, como disse o Júnior Moraes, atacante, fazedor de gols, Copa do Mundo é tiro curto, você não pode desprezar um jogador dessa qualidade, mesmo tendo jogadores de bom nível na seleção. Você acha que pode pintar Flaco Lopes na seleção da Argentina? Sim, tranquilamente, até porque é um jogador que ele faz dupla função, né, dentro de uma equipe. Então, muitas vezes ele está voltando para marcar, ele chega com força, ele consegue fazer um pivô, coisa que o Pedro Raul não consegue fazer, 2. Então é um jogador completo. E quando chega o Vitor Roque, parece que eles se completaram. Eles se completaram e abre espaço um para o outro. Então é um jogador que, sem dúvida nenhuma, mas quando ele chegou... Não, ele estava passando o processo. E ele esperou o tempo certo. E a partir do momento que ele começou a ir para a seleção, era outro Flaco. Ele ganhou mais personalidade, é um dos principais jogadores confiança. Então hoje é um dos principais jogadores aí do Palmeiras. Júnior, você acredita que pode dar Flaco na Copa do Mundo? Com certeza, do jeito que ele está jogando e os números que ele está fazendo, né, com gols ali, decidindo jogos importantes, com certeza está merecendo. E outro, ele não é um jogador limitado. Uma coisa é você ter um atacante limitado. Ele não é um atacante limitado. Ele pega a bola de trás e parte para cima. O gol foi assim. Ele está bem fora da área, né? Às vezes ele está dentro da área e cabeceia, porque ele sobe muito bem de cabeça. Quer dizer, ele é um atacante de área e de fora da área. Ele na individualidade, ele é muito bom e também dentro da área, num 2 com os seus companheiros. Quer dizer, então acho que ter um atacante assim, um time que sabe jogar de fora da área e sabe jogar dentro da área, poxa, qualquer treinador gostaria de ter um atacante assim. E o Scaloni não é diferente. O Scaloni não é bobo. O Scaloni não é bobo. Mas e outra,
o Flaco Lopes, ele já jogou pela seleção, nas eliminatórias e em amistoso. Ele entrou no jogo. Ele esteve tem sido convocado. Mas ele tem jogado. Jogos. Ele tem entrado nos jogos. Sim. Quer dizer, então, o Scaloni... Tá de olho nele. Claro, pô, tem sido convocado 2 vezes consecutivas. Agora, aliás, a dupla de ataque do Palmeiras pode estar então na Copa do Mundo. Pode. O Flaco Lopes com a camisa da seleção argentina e o Vitor Roque com a camisa da seleção brasileira. Sobre esse tema, nós falamos também com o Flaco, né? De repente, eles hoje, formando uma dupla, podem ser adversários na Copa do Mundo. De um lado, o Flaco, de outro, o Vitor Roque. O Flaco fez questão de exaltar esse bom momento que ele passa também ao Vitor Roque. Vamos ouvi-lo. Desde o primeiro jogo, eu lembro que a gente ficou muito leve, né? Uma sensação de leveza, porque a gente sabia que ia dar certo, parece que sabia que ia dar tudo certo. Depois foi um grande acerto do Abel tentar aí com os dois. Acho que as minhas características com ele acabaram brilhando mais e eu acho que também as dele com o meu trabalho. Bom, tá aí então Flaco Lopes falando da importância dessa dupla. E aí fazia tempo que no futebol brasileiro, vocês me ajudem aí, eu não sou muito bom de memória não, mas tem uma dupla de atacantes. Washington e Assis, Palinha e Raí. Bebeto e Romário. Então, assim, vamos pro mais recente. Alguém lembra mais recente? Você em casa lembra? Yuri Alberto e Memphis. Yuri Alberto e Memphis. Se completam. Pedro e Gabigol? Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol, mais ou menos, Pedro, porque teve um momento, sim, mas aí depois teve que era um ou outro, né? Flaco e Vitor Roque, às vezes até me confundo, sai Flaco Roque, porque se mistura, mistura. Sim. O momento ajuda, né? Você vê eles comemorando o gol juntos ali, sempre, você vê que tem um ambiente legal entre os dois. Eu adoro ver essa dupla assim, com 2 atacantes se entendem bem, eu acho muito legal. Miller também já fez par, né, com outros atacantes. Você sabe quando você entende o seu parceiro no olhar, você consegue entender. Aí de primeira você faz a jogada ali, só no olhar você já entende para onde vai jogar a bola, para onde vai correr, é muito legal. Quem foi o seu melhor parceiro, Miller? Careca. Carecone? Era fácil jogar com o Careca. 2 gênios. Ataque mais ou menos também, né? Careca ele é um atacante inteligente, né? O Careca era muito inteligente, né? Então dá para... Aí você tinha facilidade para jogar com um jogador assim, com certeza. Paulo, que era um cara que você gostava de jogar lá na frente no ataque. Uma referência. Lá fora? Que massa. Carreira. Na carreira. Cara, eu gostava muito de jogar com o Totti. Por quê? O Totti dá uma dupla legal. O Totti era demais. Ainda mais no começo da carreira, e ele com fome, e ele era um jogador que sempre usufruía da minha velocidade, né? Então era muito inteligente. Então o Totti foi um jogador assim excepcional. Júnior, quem foi um parceiro que você gostava de ter, ao lado, e falar, pô, esse cara aqui é o cara quando tá comigo? No Shakhtar, eu dei muito bem na dupla dinâmica com o Alan Patrick. Mas ele dava muita assistência para fazer gol e eu também retribuía. Então era bem legal. Eu e o Alan Patrick, a gente entendia bem no Shakhtar. Bom, o Palmeiras voltou para casa, voltou para um gramado novo. Antes de falarmos sobre esse gramado novo, a Marina está lá, eu quero que ela dê o testemunho, ela está ali ao lado do gramado. Acho que o Abel falou sobre o gramado, mas eu queria que a Marina trouxesse o Abel falando sobre essa vitória do Palmeiras. Voltando para casa, qual foi a avaliação do Abel primeiro do jogo, a gente vai discutir aqui, depois eu quero sobre o gramado. Primeiro sobre o jogo, o Abel avaliou de que forma essa vitória do Palmeiras, Marina, ao vivo no Allianz Parque. A gente está do lado aqui, eu vou só dar um spoiler, parece muito um gramado natural, tá, Garrafa? Olhando aqui de longe, assim, de pertinho, parece um gramado natural. Mas o Abel analisou essa vitória do Palmeiras aqui hoje, nesse retorno, como eu disse para vocês, mais de 35 mil torcedores presentes. Ele estava aqui à beira do gramado, sempre muito participativo, mas analisou de uma forma positiva e disse até que, assim, o Palmeiras, ainda bem que o Palmeiras fez um gol logo no início, foi aos 25 minutos, porque depois teria sido mais difícil. Vamos ouvir então Abel Ferreira logo após essa vitória contra o Mirassol. E ainda bem que fizemos o golo primeiro, se não fizéssemos o golo primeiro acredito que íamos ter muita dificuldade. Se não fizéssemos nós o golo primeiro, com este tipo de jogo, o Mirassol nos ia criar muita dificuldade, mas hoje o mais importante, sinceramente, foi os 3 pontos. E uma equipa que joga para ser campeã é assim, joga bem, ganha, joga mal, ganha. É assim que se fazem os campeões.
Aí então Abel Ferreira falando sobre o que ele acredita, né? Ganha jogando mal, jogando bem, enfim, que hoje realmente não foi uma apresentação de encher os olhos aqui, Garrafa. Tá certo. Antes da Marina, eu voltar com a Marina, até para dar o destaque final, eu quero também o depoimento do Abel sobre o gramado e o depoimento da Marina Buffon. Né? Tá ali, você tá vendo um gramado, olhando aqui, tá muito bonito pela televisão, a gente acompanhou, muito bonito. Eu quero que o Alex Miller... Pois não. Né? Porque você sabe como é que funciona a rede social. Sim. Ele está viralizado na comunidade palmeirense com um comentário que ele fez, acho que foi ontem ou sexta. Foi no meio de semana, essa semana aí. Depois do sobre jogo as laterais, depois do jogo contra o Vasco. Sobre as laterais do Palmeiras. O que o senhor falou que está gerando um burburinho entre a torcida do Palmeiras? Nada demais, apenas aquilo que a gente vê quando assiste aos jogos do Palmeiras, que os laterais atuais do Palmeiras não têm o mesmo nível dos outros jogadores das outras posições. E a gente ouve sempre falar que o Palmeiras quer mais um zagueiro, de fato precisa, em termos até de quantidade de jogadores, quer um camisa 5 de ofício de qualidade, deve ser o Fabinho, que está no Al Hilal, no meio do ano deve vir, mas ninguém fala em nenhum momento dessa carência, que na minha opinião é a maior do clube, nas laterais. E eu falei que se a gente estivesse falando da época de vacas magras, em que o Palmeiras não tinha dinheiro, lá em 2012, 2013, antes da chegada do Paulo Nobre, o Palmeiras não tinha como contratar grandes jogadores. Então você via lá Gilmar, Fabinho Capixaba, na esquerda você via Gerley, Misso, Rovilson, era duro de ver. E aí você vê hoje, no momento mais vitorioso da história do clube, laterais mais ou menos daquele nível. Então isso acaba incomodando o torcedor do Palmeiras, principalmente quando não vê nenhum movimento da diretoria falar ou esboçar algum tipo de intenção de buscar laterais. Então é só isso, nada contra as pessoas que estão lá hoje vestindo, eles não têm culpa de terem sido contratados. Janela fechada agora. Então eu sei, vai ter que ir com eles. Por isso foi com o Arthur hoje? Por isso que foi com o Arthur, porque o Jefté já mostrou para todo mundo que não tem condições. Na direita, quando joga um, você fica com saudade do outro. Hoje o Giai até que foi melhorzinho. Tomara que ele consiga ter uma sequência. Vamos ouvir a Marina conversando com o Arthur? Né? Antes do Abel, daqui a pouco ele vai falar sobre o gramado. Quero a impressão também final da Marina sobre o gramado. O Arthur foi novidade, o Alex fez essa reclamação no meio de semana e hoje apareceu uma novidade, o garoto Arthur, aí pela esquerda, Marina Buffon. Exatamente, Garrafa. O Arthur, ele entrou na derrota do Palmeiras diante do Vasco na última semana. Ele entrou ali no final do segundo tempo, quando já estava 2-1 para o Cruz Maltino. E hoje ele foi escolhido pelo técnico Abel Ferreira, mesmo com o Piquerez e o Jefté à disposição. Ambos estavam no banco de reservas. Mesmo assim, ele foi o escolhido para entrar em campo como titular. E, inclusive, ele soube hoje que ia ser o titular. Ele até conversou com a gente ali na zona mista, o diretor só me avisa se a gente tem essa sonora ou não, falando que ele até viu que do lado dele ali, pelo lado esquerdo, ia ser o Arias que ia jogar e que eles combinaram algumas jogadas, inclusive a gente conseguiu ver, de fato, durante a partida, algumas jogadas entre eles e também com o Alan, né? Alan que também veio das categorias inferiores aí do Palmeiras, então eles fizeram algumas jogadas interessantes. O Larson também entrou ali no segundo tempo, conseguiram criar algumas jogadas interessantes. Arthur foi muito bem, foi substituído pelo Piquerez, mas como disse o Alex, deve ocupar, se não em breve, mas a longo prazo aí, essa segunda posição de lateral esquerdo no Palmeiras. Fiquei sabendo hoje de manhã, né, que ele passou a escalação hoje de manhã, então eu já tentei me adaptar, a ver quem ia jogar do meu lado, eu vi que era o Arias, já comecei a falar com ele já pra gente combinar algumas jogadas, porque pra mim é novo ainda, né, poder estar jogando com ele, né, mas graças a Deus consegui me sair bem. Tá aí então as palavras do Arthur, Garrafa. Tá certo, Marina, então, deu seu destaque final do Palmeiras, obrigado pela sua participação. A gente toca na sequência aqui com o Abel pra gente falar do gramado, mas eu quero a sua impressão daquilo que você tá vendo aí, ó. Esse gramado tá um espetáculo daquilo que a gente tá vendo. O que você pode testemunhar aí sobre o novo gramado do Palmeiras?
Garrafa, ó, a gente não pode passar para o lado de lá, mas eu vou pedir para o Rafael Leão, que está aqui na câmera, mostrar um pouquinho para vocês, vamos quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mostrar para vocês um pouquinho do gramado. Primeiro que ele é bem mais verde do que aquele gramado que a gente estava acostumado a ver no Allianz Parque no ano passado. E também mais alto. Até o William Machado, jogador do Mirassol, falou com a gente agora na Zona Mista e ele falou que este gramado aqui é muito melhor do que aqueles que o Palmeiras vinha usando aqui. É um gramado que o impacto é bem mais parecido com o gramado natural. Então ele elogiou esse gramado aqui, disse assim, muitas pessoas reclamam do gramado sintético, mas a gente também tem que elogiar quando ele está bom. E foi isso que ele disse aqui desse gramado hoje, e a gente consegue realmente, de longe, e também agora olhando mais de perto aqui, e não lá da tribuna, parece um gramado natural, Garrafa. Tá certo, então a Marina Buffon volta amanhã na nossa programação e também no Gazeta Esportiva com mais informações. Muito obrigado, boa noite, Marina, bom descanso. Boa noite para vocês, bom programa. Liberando então a Marina Buffon, vamos ouvir o Abel Ferreira falando do gramado. O novo gramado do Palmeiras, né? O João Martins deve estar feliz que chamou o gramado do Vasco da Gama lá para mudar o foco, né? E parecia uma plantação de batata. Hoje o Abel deve estar feliz com o gramado. Ou não, Abel Ferreira? Estou muito contente, acima de tudo, pela consistência da nossa equipa. E pelo esforço que temos feito. 8 jogos em 30 dias, jogos, pelo menos estes 2 últimos jogos, em campos extremamente pesados, em campos horríveis, e por falar em campos horríveis, dar os parabéns ao Palmeiras e à W Torres. Temos um gramado aqui top. Bom, temos um gramado top. Agora, falando sério, Alex, a gente brinca muito com esse negócio, né, de tapete, carpete, não sei o quê. A informação que eu tinha antes desse gramado aparecer e ser reinaugurado, ou ser estreado hoje, é de que a tecnologia nesse aspecto evoluiu tanto que eles conseguiram desenvolver uma técnica, inclusive debaixo desse gramado, né, são cortiças encapsuladas, são coisas assim de última geração. A coisa mais moderna que existe nesse aspecto no mundo inteiro. É a sétima geração. É a última, a sétima e última geração, a mais moderna, e que era para fazer o efeito de um gramado natural. Então, pelo que a Marina falou e até os adversários do Palmeiras falaram, de fato eles conseguiram. Ô Paulo Sérgio, esse novo gramado do Allianz, a gente vai poder tirar como parâmetro quando vierem declaração de jogadores rivais? Uma coisa é o Abel, eu não imagino o Abel chegar e falar, esse gramado hoje por isso que eu falei dos adversários, a Marina falou que os jogadores do Mirassol falaram. Vamos aguardar um pouco mais, né? Sim, vamos. Mas os adversários é que vão aprovar ou não esse novo gramado do Palmeiras, Paulo? Então, o começo é tudo bonitinho, o tapete a graminha tá bem cortadinha, aí começa sintético, quem cortar é natural. Essa é tapete, né? Verdade, tapete não precisa cortar. Não precisa cortar, só os 200 mil shows que estão programados para fazer, vai cortar a grama. Vai ter que cortar, vai ter que passar, vai arrebentar com a grama, aí vai ficar daquele jeito. Vai ter que passar a máquina para subir o tapetinho, tudo isso daí vai ter que acontecer. É lógico que, né? Se bem cuidado, o Abel vai ser sempre bom. Antes do Júnior Moraes falar do gramado, o William, o primeiro adversário a falar do gramado do Palmeiras. Marina Buffon ouviu o William, jogador do Mirassol. Aqui eu não fui lá, não pisei, não joguei bola e tal. O Paulo Sérgio tem procedência, obviamente, como ex-jogador, o Júnior Moraes. Não tem não, ele nunca jogou nesse gramado, como é que ele vai falar de uma coisa que eu só joguei em gramado. Já temos um defensor do gramado. Eu só joguei em gramado. Aqui, entende tudo. Como é que é o termo que o senhor usou? Encapsulou a cortiça? Eu sinceramente nunca tinha. Cortiça encapsulada. Pois é, mas é para quem estuda, para quem vai fazer. Não, estuda não, você foi lá e fez a pesquisa. Vamos ouvir então o jogador William falando do novo gramado do Palmeiras na tela. Hoje, quando a gente entrou para aquecer, a gente já sentiu a diferença, realmente tá um gramado muito melhor do que era antigamente, né? Então, parabenizar a gente também, né? Critica muito, né, o gramado sintético, mas a gente tem que também elogiar quando ter um gramado sintético dessa qualidade, né? Que o Palmeiras consiga manter isso porque é bom para o futebol. Desculpa, viu, Paulo? Desculpa. Júnior, o que você pensa sobre gramado sintético e daquilo que você olhou? Você não pisou lá, mas daquilo que você olhou, você acredita que o Palmeiras está no caminho certo? Olha, eu pensando com uma cabeça de atleta ainda, claro, e com corpo de atleta ainda. Eu não sou a favor do sintético. Meus companheiros
jogando, a recuperação demora muito mais. O corpo machuca muito mais no sintético do que no natural. A recuperação então demora muito mais. Eu fui fazer um jogo festivo, brincadeira no Allianz, antes de trocar, né, o gramado. Realmente estava muito duro. Eu até fiquei... O próprio Abel reclamou. Eu até fiquei assustado. Falei, caraca, os jogadores estão jogando aqui um nível desse. Mas agora, realmente, olhando daqui, realmente parece que está muito melhor. Não sei se vai chegar próximo, muito próximo, parecido com o natural. Mas olhando daqui, realmente, já parece estar muito melhor do que antes. A única entidade que não aceita esse tipo de grama é somente a FIFA. Só a FIFA, é isso, Milho? O Infantino, que é um italiano, né? Gianni Infantino, ele disse assim, não, natural. Bom, a Mas polêmica... a FIFA aprovou esse gramado. Claro. É, Nós fomos para a Copa do Mundo. Mas não para a Copa do Mundo. Bom, atenção, atenção, atenção. Terminou agora em Bragança Paulista, Miller. Tricolor? Tricolor venceu, é líder. Tinha gente hoje na redação feliz. O Palmeiras é líder, segue o líder. Já não dá para seguir mais. O líder para seguir é o São Paulo. É verdade. Né, Alex? Então, tá muito contentinho. O São Paulo venceu de virada o Bragantino, continua sendo um dos poucos invictos, né? Acho que é o São Paulo, Bahia... O Mirassol É São Paulo e Bahia. Só São Paulo e Bahia. Só 2 invictos. São Paulo é um desses invictos e é líder. A gente vai falar e daqui a pouco a gente vai a Bragança Paulista com os principais lances do jogo, com os gols, mas antes... Bom, São Paulo 2-1. Temos a classificação do Campeonato Brasileiro? Temos a classificação do Campeonato Brasileiro depois de terminado o jogo do São Paulo. Vamos colocar aqui na tela aqui, porque o São Paulo é líder deste campeonato de forma invicta. Existia uma dúvida aí, depois da eliminação no Campeonato Paulista. Será que agora o São Paulo vai virar chavinha? Aí cai o Hernan Crespo. Agora estreou o Roger, venceu e venceu a primeira e venceu a segunda. O São Paulo é líder, Miller. 16 pontos. Palmeiras é o segundo. 2 paulistas. Fazia tempo que eu não via líder e vice-líder de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Fluminense, que venceu hoje, é o terceiro. Bahia é o quarto. O G4 está montado. Flamengo na 5ª colocação tem 10 pontos. Coritiba, que venceu o Corinthians no meio de semana, soma 10 pontos, é o 6º. Corinthians é o 7º com o 8º. Chico, Bragantino, o Corinthians é o 7º, Bragantino é o 8º, o Grêmio é o 9º. Atlético Paranaense, que perdeu do Flu, é o 10º. Virando a página, nós temos Vitória, 11º, Mirassol, 12º. O Santos aparece na 13ª colocação, Chapecoense é a 14ª colocada, o Vasco 15º, Atlético Mineiro, Galo Mineiro só com 5 pontinhos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o 16º, e na zona de rebaixamento, falou-se muito de SAF, de Botafogo e tal, olha o Botafogo aí, ó. Botafogo só com 3 pontos é o 17º, o Remo, 18º colocado também com 3 pontos, o Cruzeiro, 19º com 3 pontos, e o Internacional de Porto Alegre é o lanterna. Será que o Tite vai aguentar? Coisa tá feia, hein? Penúltimo lugar no campeonato? E empatou na prorrogação. Empatou nos acréscimos. E o Vasco tinha um expulso desde os 14 do segundo tempo. Desde os 14 fez 2 gols com um jogador a menos. Fez 2 gols com um jogador a menos, ficou à frente do placar 2 vezes, 2-1 e 3-2. E nos acréscimos, num cruzamento lá, o Cruzeiro empatou. Agora o Inter fazer em último lugar não é novidade. Não é. Porque ano passado o Inter sofreu também. Ensaiou. Exatamente. O time do Inter só tem 2 luzes lá. Alan Patrick e o goleiro. Olha, impressionante, só gigantes aí na parte baixa da tabela. Mas vamos falar do líder, então, deste São Paulo irresistível tricolor, Miller. Vamos lá, o primeiro gol do jogo foi com o Herrera, aos 35 minutos do primeiro tempo. Olha, na tela, Miller, para você, ó. Jogada pela direita, o Alan Franco afasta mal e o Herrera aproveita. Muita gente na frente do Rafael, não tem jeito para pegar, não. Isentando aí o Rafael, culpa nenhuma, 35 do primeiro tempo. Aí o São Paulo, aos 7 do segundo tempo, Sabino. Sabino fez esse gol mesmo? Como é que é, jogador? Poxa, o Sabino fez esse gol aí. Chapado, tá vendo, Xará? Você queria botar ele no beco ano passado? E aí, toca no Caleri que é gol. Cruzamento. Eita. Aí é gol mais um gol de centroavante, Júnior. Centroavante, é isso aí. Aí colocou no pé bom dele. Testa. Tem jeito. Olha só. Abaixo. E o Lucas Ramon é um bom lateral, hein? Todos os jogos ele joga bem. Pois é, vou falar, viu? Ele tá tendo uma regularidade muito grande. Vestiu a camisa do São Paulo, não sentiu nada o peso da camisa. Está jogando muito bem.
Ô, Miller, quando troca de treinador, nós temos 3 jogadores aqui, os jornalistas também acompanham o dia a dia, a gente sabe disso. Quando troca o treinador, dá realmente uma motivação diferente para o elenco? Né? Porque São Paulo, o Roger estreou praticamente sem tempo para treinar, meio de semana, 3 pontos, hoje mais 3 pontos, num jogo dificílimo contra o Bragantino. Essa troca do treinador, independentemente de quem saiu, no caso foi o Crespo, essa troca de treinador facilita um pouco para o início do trabalho, Júnior? Com certeza, acho que a motivação de quem está fora, ele dentro do elenco do clube, querendo uma oportunidade para jogar, e os jogadores acaba tirando todo mundo da zona de conforto e dando aquele ânimo, opa, vou dar meu máximo aqui para poder jogar. E tem uma estatística, né, sobre isso, né, dos treinadores. Sim. Nos primeiros 5 jogos, se eu não me engano, tem um índice altíssimo de vitórias. Então, te vê na última rodada o Vasco ganhou, né, o Flamengo também ganhou e o São Paulo ganhou. Essa troca de treinadores, por mais que eu não sou a favor dessa troca tão rápida, mas realmente surge o efeito de curto prazo. Né? Agora, a pergunta é para todos vocês e para você em casa também. Vou fazer aqui o advogado do diabo, Miller. Sem tirar o mérito desse São Paulo, é líder, invicto, mas não acredito o São Paulo brigando pelo título. Pelo elenco que tem para Campeonato Brasileiro, precisa de elenco. Elenco, não é um time. Você precisa ter elenco. O São Paulo ainda tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil e esse Brasileirão que não é fácil. É um começo espetacular, Miller. Mas eu, se tivesse que apostar hoje, e apostamos lá, nós fizemos, né, qual é o G4? Acho que o G4 de todo mundo, o São Paulo não apareceu. Apareceu em Z4, né? G4. São Paulo lá na frente. O São Paulo briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta. Eu começo com você, Miller. Briga e mantém a liderança se mantiver Caleri e Lucas jogando sempre. Com a falta de Caleri e de Lucas, o time fica um time comum. Aí não ganha de ninguém. O São Paulo depende do Caleri. O São Paulo depende mais do Caleri do que do Lucas. Mas depende muito do Caleri. Se o Caleri não jogar, difícil o São Paulo. O São Paulo passa dificuldade. Então é importante saber disso. Que nessa regularidade de Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem um elenco recheado. Se os dois não jogar, o São Paulo tem dificuldade. Tomara que eles consigam jogar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo, o time depende muito do Lucas e principalmente do Caleri. Júnior Moraes respondendo, o São Paulo briga pelo Campeonato Brasileiro. Pode fazer essa pergunta. Time completo, pode fazer essa pergunta para a galera que está em casa. Rafa, com o time completo, sim. Com o time completo, até queria saber do Miller o que ele pensa. Se esse destaque que ele está dando também para o Lucas e para o Caleri, se ele entende se essa dupla de volantes acertou muito o jogo do São Paulo e também eles merecem destaque. Encaixou, né? O Danielzinho e o Marco Antônio. Marco Antônio jogou comigo no Shakhtar. Eles encaixaram muito bem, quer dizer, então, como eles estão tendo uma harmonia, um treinamento muito grande, tem que jogar sempre. Mas agora, em termos de decisão, porque o segredo não é o processo, o segredo é o destino. O destino que é um gol. Então, se não tiver Lucas e principalmente o Caleri, mais o Caleri do que o Lucas, o São Paulo tem dificuldade. Mas pode colocar o treinador não inventando. Né, Crespo? Né, Crespo? O treinador não inventando é Danielzinho e Marcos Antônio ali. Não tem que inventar. E Bobadilha. Outra coisa, o São Paulo sabe o jogador que tem na área. Vai pra linha de fundo, cruza. Aí quando entra o Pedro Raul, ninguém vai na linha de fundo e cruza. Estamos falando do São Paulo e a pergunta é clara e objetiva. Saber jogar com os jogadores que estão Eu vou entender o seu momento. Então o São Paulo sabe jogar. Eu entendo o seu momento. Esse Corinthians não vence há 5 jogos, mas a pergunta ela é objetiva. O São Paulo, olhando para lá, briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Paulo Sérgio? Eu sempre falei que sim. Com o time completo, sim. Com o time completo, sim. Eu estava aqui com o Salazar falou, não, eu falei sim, tem um bom elenco. São Paulo tem um bom elenco. O ponto dessa questão é que o Garrafa falou. O Miller falou, se o Lucas e o Caleri jogarem todos os jogos. Quantos jogos faltam no Campeonato Brasileiro? Mas não briga. É bem verdade. Se abrirem mão das outras Copas para o Campeonato Brasileiro, pode acontecer. Rafa, é bem verdade. O que não vai acontecer. É bem verdade que a gente está na 6ª rodada ainda. É isso, é muito cedo, gente. É muito cedo. Eu vejo. Faltam 32 jogos. É muito cedo para você... Um ponto-chave é aguentar na liderança até a pausa para a Copa do Mundo. Mas se nós observarmos as outras equipes,
Equipes que nós pensávamos que ia estar ali em cima, não Não estão. não estão jogando bem também. Então, se nós falarmos do Cruzeiro, olha onde está o Cruzeiro. É um novo formato Nossa, aí a Internacional, de olha campeonato, né? Botafogo, olha onde está o Botafogo. Então, as equipes estão tudo reformulando aí. Né? O modo de jogar. Flamengo já, começando a colocar a cabeça pra fora ali, ó, já tá aparecendo. Uma coisa que eu tô gostando desse Campeonato Brasileiro, nunca na história dos pontos corridos desde 2003, a gente teve até a sexta rodada nenhum jogo 0x0. Tá saindo bastante gol. Sim, Primeira vez que acontece. Nenhum Mas 0x0. pra não fugir do tema, eu quero ainda o Alex. Sim. O São Paulo briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Você em casa também tem que responder. A gente tá fazendo isso, São Paulo é líder, invicto. Mas tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil e o elenco é curto. Chico Lang está pensando se o São Paulo briga ou não. Eu acho que eu já sei a resposta dele. Estamos aguardando, se der tempo ainda, a palavra do Roger, o técnico do São Paulo. O São Paulo venceu e é líder. Alex Miller, o São Paulo briga pelo título do Campeonato Brasileiro sem ficar em cima do muro. Eu sei que você não fica em cima do muro. Acho que não. Não briga. Não. Por que não? Por causa de elenco. O time titular é bom, pode encarar qualquer um, né? Mas o elenco no campeonato de pontos corridos é fundamental. Num mata-mata, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, o São Paulo é até um dos favoritos, na Sul-Americana principalmente. Mas Brasileirão eu acho muito difícil. O Roger Machado, temos uma declaração do técnico que é líder do Campeonato Brasileiro. Direto Bragança Paulista, nossa equipe está lá. Roger Machado falando desta vitória e da liderança do São Paulo. Na tela. Já voltamos então com o Roger Machado. Pode voltar aqui para mim. Já o Roger Machado. Tá entrando no estádio. Júnior, já fomos lá pro Corinthians. Lá, A gente fala de liderança, vai pro Corinthians, já aparece a PL. Vocês me deixam louco. Vamos lá, Júnior, São Paulo, briga ou não briga? Acho muito legal a forma que o time se encaixou e eu dou destaque para os dois volantes que está sendo a engrenagem de São Paulo. Essa pausa da Copa do Mundo, né, onde o time vai conseguir ainda ter uma recuperação dos jogadores e continuar para a fase final, vai ajudar o São Paulo. Acredito que o São Paulo sim luta pelo título esse ano. Chico Lang, o São Paulo briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, sim ou não, Chico Lang? Vai faltar fôlego. Vai faltar fôlego? Vai faltar fôlego. Não vai ser fácil. Fisicamente o campeonato é muito puxado e eu não sei se o São Paulo vai resistir. Miller, quero que, para a gente fechar aqui esse São Paulo, o Roger vai ficar para amanhã, você fale desse início de trabalho do Roger. Não, por que falar do início do trabalho do Roger, sendo que ele chegou agora? Você continua reticente. Não, veja bem, eu acho que eu não estou vendo a mão dele ainda. Vamos aguardar. Menos de uma semana, 2 jogos? Como é que você vai dizer, o treinador ganhou o jogo, esses 2 jogos? Não, o time ganhou os 2 jogos. Para provocar o Paulo Sérgio, você vai embora para casa como? Feliz da Não, final de semana tem clássico no Morumbi. É isso aí, ó. Enfim, tem jogos importantes. Júnior, acabou. Chegamos ao final. Obrigado pela presença, obrigado à família. Ei, grande guerreiro, tá certo? Volte sempre. Que legal. Obrigado por essa oportunidade de estar reunido aqui com esses craques. Eu fico muito feliz de vir aqui. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, filhos do Aloysio Guerreiro. Paulo Sérgio, obrigado. Obrigado, Alex Miller. Obrigado, Chico Lang. Obrigado, Miller. E obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O Mesa Redonda volta domingo, mas amanhã tem Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde com todo o nosso time, tá certo? Segue o líder.